A história começa com um cara que estava caçando um cervo que tinha uma cor meio arroxeada e ele usou uma armadilha para capturá-lo. Ele tá feliz porque faz um tempo que ele não come uma carne decente, e parece que ele tá morrendo de fome por carne, né? Mas, mal sabia ele que tinha um javali gigante espreitando nas suas costas, e o bicho parecia muito faminto e bravo, claro. Ele saiu correndo na hora quando percebeu que o bicho estava seguindo ele, e parece que o javali pegou o cervo que ele tinha capturado. Não tem nada que ele possa fazer a não ser ver aquele monstro devorar a refeição que seria dele naquele dia. Ele já esperava por isso, dada a natureza desse lugar. Mas por que diabos ele foi parar nesse lugar infernal mesmo? Aí a gente volta para um flashback da vida dele alguns dias atrás, numa cidadezinha. Nosso personagem principal foi até um homem para comprar um pedaço de terra para ele, mas ele chegou tarde demais, e a terra que ele queria comprar foi vendida há 4 dias, disse o homem. Ele ficou arrasado porque ele estava de olho nessa terra há muito tempo. Demorou 3 anos juntando grana, sem gastar nada, e agora as 5 moedas que ele tem não servem para nada. O homem disse que as moedas dele estavam sujas, mas ele perguntou se o cara tinha alguma outra terra que ele pudesse comprar só para ter algo para ele. Mas o homem falou que não tinha nenhuma terra como a que ele pediu, porque terras assim são raras, e ele só tem 5 moedas de ouro também. Nosso personagem principal ficou puto ao ouvir isso e, agora desesperado, ele disse ao homem que compraria qualquer pedaço de terra, implorando para que ele vendesse qualquer coisa para ele, e que não ligava se não tivesse casa, desde que ele pudesse ser dono de uma terra o mais rápido possível. O homem sorriu para ele e disse que tinha algo para ele, que valia exatamente 5 moedas, e é até bem grande, uma floresta cercada por montanhas, penhascos e pelo mar, e fica bem longe da cidade. É uma terra inexplorada e ninguém nunca pisou lá, então, em outras palavras, não há muita informação sobre essa terra. Nesse ponto, ele não tinha mais nada a perder, então decidiu aceitar. Ele não tinha talento enquanto crescia e, quando chegou aos 15 anos, foi expulso de casa, então decidiu se tornar um aventureiro porque achava isso maneiro, e só por isso. Bem, ele aprendeu que as coisas são diferentes na vida real, e não eram legais. A maioria dos aventureiros que ele conheceu não tinha nenhuma habilidade de combate, estava longe de ser uma vida livre, porque eles também trabalhavam só para sobreviver, mas ele admirava os aventureiros de alto nível que apareciam ocasionalmente. Ele também fez alguns bicos, e como os outros aventureiros, desperdiçava o dinheiro que economizava com prazeres temporários. Ele até pensou em desistir de ser aventureiro, mas ele não tinha talento como comerciante ou artesão. Um dia, ele entrou em pânico e pensou que isso só ia piorar se ele não fizesse alguma coisa. E foi aí que ele lembrou que, mesmo não sendo um bom aventureiro, ele é filho de fazendeiro, e se ao menos ele tivesse sua própria terra. Ele ficou tão determinado e economizou seu dinheiro por 3 anos, até ter moedas suficientes para comprar uma terra. Finalmente, ele tem sua própria terra e está pronto para começar sua nova vida. Enquanto ele caminhava em direção à terra que comprou, alguns soldados o chamaram e perguntaram para onde ele estava indo. Ele notou que esses soldados eram do reino de Estônia, e disseram que além daquele ponto só havia o campo de treinamento deles, mas ele respondeu que comprou a terra por ali. Os soldados disseram que aquelas terras por lá são praticamente território inexplorado, que eles chamam de reino demoníaco, e um dos soldados pediu para ver o cartão de aventureiro dele. Esse é um cartão de aventureiro onde o nome e o rank do aventureiro estão registrados, e à medida que o rank sobe, a cor e o material do cartão mudam, mas o cartão dele é da classe mais baixa e nunca mudou. Os soldados estavam confusos se esse cara estava falando sério mesmo, então aconselharam ele a primeiro aprender algumas habilidades de sobrevivência em uma floresta próxima antes de entrar no ninho do diabo, mas ele não ligou e continuou a caminho de sua terra. Agora, ele chegou à sua terra, que é uma floresta completa. As partes mais profundas da floresta aparentemente são sua propriedade agora, e disseram que está cheia de monstros, mas é tranquilo e bem pacífico ali. Mas, quando ele olhou para trás, viu um urso gigante e uma vespa gigante lutando. Ele ficou morrendo de medo e pensou que ainda não seria capaz de vencer se os atacasse agora. Ele assistiu os monstros lutando, e parecia que o urso estava vencendo. A luta acabou quando a cabeça da vespa foi cortada pelo urso. Ele verificou se realmente tinha acabado, então foi imediatamente até o corpo morto da vespa para coletar alguns itens. Ele estava muito preocupado quando viu os monstros gigantes, mas acabou sendo um dia de sorte inesperada. Agora, ele precisa coletar alguns materiais. Ele obteve alguns bons materiais, como os olhos de artrópodes e penas, e também há uma pedra mágica.
Cada monstro tem uma pedra mágica com suas próprias propriedades únicas, porque monstros e demônios usam essas pedras dentro deles para manipular magia e usar habilidades. Já os humanos, por outro lado, coletam magia da natureza e não têm pedras mágicas em seus corpos. Pelo menos, foi isso que ele aprendeu na aula da Guilda dos Aventureiros. Ele acha que essa pedra mágica deve ter um efeito de veneno, mas o ferrão venenoso que deveria estar em seu ventre está faltando. Então ele percebeu algo e foi procurar o outro monstro. Ele viu o urso gigante, que já estava morto, e ele estava certo sobre sua intuição. O urso foi envenenado pela picada da vespa. Agora, ele decidiu cortar a carne, a pele e o pelo e secá-los um pouco. Ele foi imediatamente fazer isso porque já estava acostumado a trabalhar no açougue. Esses são os materiais que ele coletou do urso. Ele acha que isso é um bom começo para sua nova jornada. Após mais 3 dias indo para as profundezas da floresta, ele finalmente chegou. Ele olhou para a terra que possuía e ficou maravilhado com a vista. Ele estava muito feliz porque finalmente poderia começar a viver como um fazendeiro em sua própria terra, que é tão vasta. Ele diz que o rio à frente é a marca do limite de sua terra. Ele também notou que o ecossistema além do rio é claramente diferente. Claramente, a terra aqui é muito rica e vasta, e ele está muito feliz por tê-la comprado. Agora, ele continua a andar para dar o primeiro passo em sua nova vida. Ele para porque notou algo estranho. Ele pisou em algo como uma coisa viscosa, e parecia que aquilo estava se mexendo sozinho. Era um monstro de slime, e parecia meio bravo porque ele pisou nele. Ele queria ter certeza se era mesmo um slime, e obviamente era um slime, sem dúvida. Agora, ele se prepara para lutar contra o monstro de slime. Ele começa a sentir a cabeça leve. Talvez o slime tenha drenado sua magia, e ele tem certeza de que, se for atacado de novo, vai desmaiar de exaustão mágica. Ele precisa atacar e quebrar o núcleo que está no centro do slime para derrotá-lo. Ele começa a atacar, mas errou o núcleo, e parece que sua arma foi dissolvida. Ele usou o feltro que foi feito com a pele do urso para cobrir a visão do slime e agora se prepara para atacá-lo. Ele golpeia e finalmente acerta o núcleo, quebrando-o para matar o monstro de slime. Mesmo assim, ele foi borrifado com um pouco de slime, mesmo que o bicho já estivesse morto. Mas, felizmente, seu rosto não foi dissolvido. E finalmente ele matou o monstro. Ele ficou triste porque a pele do urso foi desperdiçada e só conseguiu uma pedra mágica, que não é tão lucrativa para vender no mercado. Bem, ele segue em frente e percebe que não é a hora de ficar para baixo, porque precisa montar um acampamento antes que anoiteça. Se ele tivesse alguns galhos e folhas, poderia fazer uma tenda improvisada, mas essa floresta está cheia de plantas que ele nunca viu antes. Ele começa a coletar algumas folhas para usar no seu acampamento, mas parece que essas folhas são meio diferentes, então ele precisa ter cuidado para não pegar as venenosas. Enquanto explorava o lugar, ele viu um jardim muito bonito no meio da floresta, parecia um campo de flores no meio da selva, e ele estava confuso sobre por que algo tão bonito existia ali. Ele viu alguns ossos no meio das flores e acha que são ossos de monstros. Ele sentiu que algo parecia errado naquele campo de flores, que aquilo era perigoso. Ele decide lidar com isso mais tarde e continua montando o acampamento. Ele finalmente terminou de montar o acampamento e acha que, de alguma forma, as coisas estão começando a se ajeitar por ali. Mas ele tá com muita fome agora. Ele começa a cozinhar a carne de caça selvagem que conseguiu mais cedo e reflete que as plantas e os animais daqui não são nada fáceis. E amanhã ele tem que começar a dar uma olhada nas coisas enquanto tenta dar um jeito na vida. A carne finalmente ficou pronta, e ele começa a comer. De repente, ele ouviu um barulho vindo das plantas atrás dele. Quando olhou, não acreditou no que viu. Era o majestoso, mas mortal, tigre verde. Ele lembrou da aula que, se você encontrar um desses desarmado, deve se preparar para perder a vida. Mas isso é uma baita bobagem, ele pensa. Agora que tá cara a cara com essa fera, ele passa veneno na carne crua e joga pro tigre, achando que ele iria comer. Mas o tigre nem deu bola e só ficou olhando para ele. O tigre se preparava para atacar, e parecia que tinha entrado no modo furioso. O bicho queria carne fresca, e ele começou a pensar no que fazer em seguida. Quando o tigre começou a correr atrás dele, não teve outra opção a não ser correr o mais rápido possível. Ele tentou atrair o tigre para as plantas e quase foi mordido pela fera enquanto gritava de medo. Por sorte, o tigre pisou numa parte escorregadia e caiu no chão, dando a ele uma chance de correr ainda mais para longe daquela fera mortal e faminta. Esse era o plano dele desde o começo, e agora ele precisava correr o mais longe possível.
O tigre rugiu de raiva enquanto nosso protagonista continuava a correr para longe. Agora, ele se senta ao lado de uma árvore e reflete sobre a experiência. Foi tão aterrorizante que ele achou que ia morrer naquele momento. Ele começou a perder a esperança sobre a nova vida por causa do que aconteceu no primeiro dia. E agora ele pensa sobre o futuro naquela floresta. Enquanto começava a chorar, ouviu um barulho de novo, e estava ficando mais alto à medida que se aproximava. Rapidamente, ele se preparou, certo de que era o tigre de novo. Ele sabia que não podia ganhar essa luta, então precisava correr, porque era perigoso demais. Decidiu abandonar o lugar e voltar para a vila, começar tudo de novo. Mas isso pegou de jeito, porque ele sabia que não poderia fazer nada lá. Então, ele lembrou de todas as coisas ruins pelas quais passou por ser um aventureiro. E isso era tão deprimente que ele não conseguia aguentar mais. Ele começou a chorar, lembrando de tudo, porque sabia que correr não ia melhorar nada. Agora, não tinha outra escolha a não ser encarar a realidade, porque essa terra desolada é tudo o que lhe restou, e sua vida está aqui agora. Ele subiu numa árvore e chamou o tigre, que estava procurando por ele. O tigre rosnou enquanto espreitava lá de baixo. Ele tentou jogar mais carne crua, mas o tigre ainda ignorou, porque queria carne fresca. Finalmente, o dia amanheceu, mas o tigre ainda estava lá, esperando ele descer. Ele agora tinha uma estratégia para derrotar o tigre, mas não tinha certeza se ia dar certo. E se errasse, ia morrer com certeza. O tigre tentou pular para alcançar ele, mas ele usou o machado para, de alguma forma, intimidar o bicho de subir na árvore. Mas esse era o plano dele desde o início, e o tigre caiu num campo de flores que ele achava muito perigoso. O plano deu certo, e finalmente a ameaça se foi, e parecia que o tigre ficou inconsciente no momento em que caiu nas flores. Ele estava certo de que esse campo de flores era uma armadilha, e essas flores brancas e misteriosas provavelmente têm um efeito sonífero tão forte que faz qualquer um cair num sono profundo e nunca mais acordar. Ele desceu da árvore, cobriu o nariz e foi buscar alguns itens valiosos e um pouco de carne do tigre. Ele estava tão feliz por ter vencido a batalha contra o tigre verde e conseguido alguns materiais úteis também. A noite caiu, e agora ele cozinhava a carne de tigre que conseguiu mais cedo. Ele estava morrendo de fome e lembrou que estava no meio de uma refeição antes de tudo aquilo acontecer. No fim, ele não gostou muito do sabor da carne de tigre verde, mas não tinha escolha. Então, ele se deitou e começou a pensar nas comidas gostosas que queria comer. Ele olhou para o céu e refletiu que a vida ali era dura, mas precisava se esforçar só um pouco mais, porque, afinal, esse lugar é o seu inferno pessoal, mas ele tem certeza que vai dar um jeito nesse lugar. No dia seguinte, ele se pergunta onde está esse lugar que parece uma cidade no Japão, e se questiona sobre o que estava acontecendo com ele. Ele está todo desorientado, se perguntando que lugar esquisito é esse e o que seria aquilo que parecia uma televisão e um teclado de computador. De repente, ele abre os olhos e vê o céu azul acima. Bem, era tudo um sonho, mas ele ainda ficou confuso sobre o que eram aquelas coisas que viu no sonho. Agora, ele se levanta e se prepara para mais um dia nesse lugar estranho que é dele agora. Ele não consegue parar de pensar nesse sonho, porque é um que ele teve incontáveis vezes desde que era criança, e se pergunta onde poderia ser aquele lugar. De repente, algo chama sua atenção logo de manhã. É uma gosma, e ela está tentando pegar a bolsa dele. Ele rapidamente pega seu machado para matar a gosma. Ele acerta o núcleo dela para matá-la rapidamente, mas percebe que o machado está meio cego agora. Ele fica aliviado que a bolsa está segura e pensa que talvez esteja ficando mais forte, porque conseguiu lidar com a gosma rapidinho dessa vez. Ele fica sério e se prepara para mais uma exploração nesse lugar infernal. Ele deveria, pelo menos, se familiarizar com todo esse lugar, porque, afinal, essa é a terra dele. Algo chamou sua atenção. Uma criatura chamada Amiya, que tem a parte superior do corpo de uma mulher e o tronco de uma cobra. Ele acha que ela já está morta. Ele sabe que essas criaturas são fortes, e notou algo na boca dela, um ferrão venenoso de uma vespa-vesa. Ele acha que é da carne que ele jogou pro tigre verde ontem. Bem, ele imediatamente colhe tudo o que pode de útil dessa criatura morta, e continua a se aventurar nas partes mais profundas da floresta. Ele viu alguns cogumelos que parecem comestíveis, mas se pergunta se pode realmente comer. Ele tá ficando bem cauteloso com o lugar, porque é perigoso demais se aproximar das plantas nesse inferno sem pensar antes. Primeiro, ele pega um ratinho fofo e o joga nos cogumelos para ver a reação. Parece que o ratinho perdeu a consciência ao tocar nos cogumelos, e então eles liberaram algo que parece fumaça. O rato ficou paralisado e parece que não está mais se mexendo. É outra armadilha natural,
e parece que não tem como ser normal com essas plantas estranhas por aí. Então, de repente, ele tem uma ideia, ele faz a própria armadilha, porque essa é a única forma de alguém como ele, que não recebeu nenhum treinamento de combate adequado, lutar contra esses monstros com pura determinação. Ele sabe que pode sobreviver nessas terras. Finalmente, ele terminou de cavar um buraco. Ele colocou a flor que causa paralisia do sono e o cogumelo que paralisa no buraco, cobriu com folhas, e agora sua armadilha estava pronta. Ele volta pro acampamento e descansa, reclamando que tá morrendo de fome. Ele espera pegar algo grande amanhã. No dia seguinte, ele acorda e decide ir imediatamente para a armadilha que armou, esperando ter pego algo comestível. Ele fica muito surpreso com o que vê agora. Era um javali gigante, e é muito grande, e ainda tá dormindo. Agora, ele pensa no que fazer a seguir. Primeiro, ele mata o javali para poder começar a cortar e coletar os itens que pode tirar dele. Então, ele começa a abrir o corpo do bicho usando uma faca, e ficou surpreso ao ver uma cobra azul dentro do estômago do javali. O ecossistema desse lugar é muito estranho. Já tá escuro, e ele finalmente terminou de trabalhar no javali gigante, conseguindo muitos materiais úteis, especialmente a carne. Agora, ele começa a assar a carne, e faz tempo que ele não comia uma carne decente assim. Ele come e fica tão feliz que o sabor é delicioso. Ele olha para as ferramentas e pensa que a faca e o machado que trouxe estão ficando cegos e precisam ser substituídos. Ele olha para os ossos do javali gigante e pensa que talvez possa fazer algo com eles. Ele começa a esculpir os ossos, e agora fez uma arma com os ossos do javali gigante, esperando que seja boa o suficiente. Ele tentou balançar a arma, e parece bem pesada, mas fácil o suficiente para manusear. A próxima coisa que ele fez foi um machado, e uma vez que a seiva da árvore solidificar, deve ficar dura como pedra. Então, ele despejou na forma que fez de argila. Finalmente, o machado estava pronto. Suas novas armas estão prontas para a próxima aventura. Então, ele percebe que já é de manhã. Ele estava tão absorto fazendo as ferramentas que nem se sentiu cansado. Ele decide fazer outra armadilha. Terminou de preparar a armadilha tão rápido que percebeu que tinha feito muito mais trabalho do que ontem. Talvez esteja ficando mais forte ou talvez porque já fez esse tipo de trabalho antes ou talvez seja por toda a carne que comeu, que lhe deu força, mas ele não tem certeza, só sabe que está feliz com as coisas que notou em si mesmo, porque não importava o que fizesse antes. Ele não conseguia ficar mais forte. No dia seguinte, ele continua a se aventurar nas partes mais profundas da floresta, até que viu uma caverna. Ele encontrou uma tocha, usou e tentou chamar lá dentro, porque talvez alguém morasse ali. Ele vê uma casa lá dentro. Parece que o lugar já foi abandonado, mas tem traços de que alguém morou ali no passado. Ele continua a explorar o interior, e havia um corpo de alguém sentado numa cadeira. E segurando um livro, ele notou as iniciais escritas na parte de trás que são PJ. Ele pegou o livro, que parecia um diário com registros e listas de monstros, plantas comestíveis e ervas medicinais desse lugar. Parece ser uma informação vital para sobreviver nessas partes da floresta. Ele notou uns desenhos ou esboços estranhos no livro, parecendo que o cara estava escrevendo sobre o guardião das ruínas e que ele estava lutando com algo. Então, talvez tenha ruínas nesse reino demoníaco, mas ele não incluiu muitos detalhes no livro. Parece que PJ estava fazendo uma pesquisa sobre esse lugar, mas ele não consegue entender totalmente o que PJ estava tentando escrever por enquanto. A última nota de PJ diz que seu único arrependimento era não ter resolvido o mistério dessas terras. Ele pegou o núcleo de PJ e o enterrou direitinho lá fora. Depois disso, ele voltou para a caverna e viu o armazém cheio de metais, armas e armaduras estranhas. Talvez PJ tenha feito tudo isso sozinho, e ele pensa que PJ devia ser um aventureiro muito habilidoso. Agora, ele pensa, como um cara assim morreu? Mas, por mais que ele esteja curioso sobre a morte de PJ, algumas coisas terão que continuar sendo um mistério, e ele deve estar feliz de ter encontrado essa caverna em primeiro lugar. Ele notou que o interior da caverna está intocado e pode ser um lugar relativamente seguro. Ele correu para o seu acampamento para pegar suas coisas porque decidiu se mudar para lá. Ele acha legal fazer uma casa em volta de uma caverna e que isso pode acabar se tornando um lugar bonito. Primeiro, ele decidiu limpar tudo, depois consertou tudo que dava e fez o que faltava com os materiais disponíveis. Finalmente, ele terminou tudo e acha que tá bom o suficiente. Ele saudou sua nova casa quando voltou, mas, claro, ninguém vai recebê-lo porque ele tá sozinho. Mas, de novo, ele sabe que estar livre de qualquer relacionamento humano problemático lhe cai bem, e ele tá mais contente com isso.
Vários dias se passaram e parece que os soldados de Estônia estão em uma enrascada. Eles estão enfrentando um urso enorme e feroz agora. Eles devem matá-lo antes que ele vá para a estrada principal. De repente, um homem aparece na vista deles. E adivinha quem é? É o nosso protagonista. Ele disse aos soldados que está lá para ajudar a derrotar o urso gigante. Outro soldado acha que ele é só um civil. Agora ele se prepara para matar o urso. O urso atacou, mas ele desviou como se não fosse nada. Agora, ele pula alto numa árvore e se prepara para um contra-ataque. Ele mata o urso com um golpe só, sem suar, enquanto faz uma pose incrível. Os soldados ficaram chocados com o que viram. Perguntaram quem ele é. E ele perguntou se eles têm sementes de trigo ou vegetais, ou se podem trocar por carne de monstro ou pedras mágicas. Temos um monte no centro de treinamento, disse o soldado, e você pode pegar algumas se vier conosco. Ele também quer carvão e papel e está disposto a trocar por isso também. Ele conseguiu tudo o que precisava na instalação dos soldados. Ele já está bem acostumado com a vida nessa terra amaldiçoada, mas ainda há muitos lugares que ele não foi, então precisa fazer um mapa de todo esse lugar. Ele também se pergunta quando ficou tão forte, e talvez seja por viver nessa terra amaldiçoada cercado por inimigos difíceis, e ele não teve escolha senão se fortalecer para sobreviver. Ele chegou ao rio e olhou para a água, ficando surpreso ao ver seu reflexo. Ele não tomava banho desde que chegou aqui porque estava focado na caça. Agora, ele tomou um banho rápido para se refrescar de tudo o que passou. Ele voltou para sua terra para começar a plantar as sementes de vegetais que pegou dos soldados. Ele começou a trabalhar na sua fazenda, então notou que bateu em algo duro e a terra se mexeu de repente. Bem, ele estava batendo numa tartaruga gigante o tempo todo, e agora ela está na frente dele. Ele ordena que ela vá em outra direção para não bagunçar sua plantação, mas a tartaruga o atacou e o jogou longe. Ele caiu na lama e reclamou porque tinha acabado de tomar banho. Agora ele está bravo com a tartaruga e decide lutar com ela. A tartaruga caiu de repente, e ele foi respingado de lama de novo. De repente, a tartaruga morreu porque caiu num pântano selvagem. Bem, ele sorriu porque sabe o que fazer a seguir. Ele fez um ensopado de tartaruga e acha que a carne é deliciosa, mas a sopa feita com ela é mais irresistível. Na manhã seguinte, ele decidiu ir pro mar. Ele precisa de mais sal para preservar toda a carne que pegou da tartaruga. Ele continua desenhando um mapa enquanto procura pelo mar. Agora, ele procura um rio do topo da colina e tem certeza de que se seguir o rio, encontrará o mar no final. Finalmente, ele chegou ao mar. Ele não acredita que, mesmo nessa terra amaldiçoada, há um mar de verdade aqui. Ele imediatamente começa a pegar sal da água do mar, mas então notou algo na praia. Tem alguém deitado ao lado da praia. Ele se pergunta se é um humano ou algo diferente, mas tem chifres, pelo jeito, é uma garota, então talvez não seja humana afinal. Ele decide o que fazer com ela, mas, de novo, essa é a terra dele, então essa garota está invadindo sua propriedade. Ele finge que não viu nada e continua fazendo sal, mas parece que ele não consegue simplesmente não fazer nada quando alguém precisa de ajuda. Ele decide procurar remédio e até foi perseguido por um monstro tipo T-Rex por causa disso. Ele rapidamente faz um remédio herbal para tratar as feridas dela. Ele aplica nas feridas e em outras partes que precisam ser tratadas. Ele coloca um pedaço de madeira na cabeça dela para que ela possa descansar direito. Ele vê que o sol já está se pondo e precisa encontrar comida. Ele pegou alguns caranguejos e os grelhou, e aproveita tanto comer isso. De repente, a garota acorda e se esgueira até ele. Ele pensou que ela ia atacá-lo, mas ela acordou com o cheiro da comida. Parece que ele não tem escolha senão dar um pouco de comida para ela. Agora ele fala com ela e diz para ela sair dessa terra demoníaca porque é território dele, mas parece que ela não entende as palavras que ele diz, e ela também não sabe falar a língua humana. A garota o chama de Makio, e finalmente nosso personagem principal tem um nome. Ele diz para ela que esse não é o nome dele, mas a garota continua chamando ele de Makio, e parece que é complicado corrigi-la. Parece que ele não tem escolha senão aceitar ser chamado de Makio por essa garota, e ele também pergunta qual é o nome dela. A garota disse que o nome dela é Cher. Cher pede a Makio que quer comer mais caranguejo. Makio diz que não sobrou nenhum. Ele pergunta a Cher como ela chegou lá. Cher não consegue explicar com palavras, então ela desenha na areia para que Makio entenda a explicação dela. Mesmo que esteja bagunçado, Makio entende de alguma forma, segundo os desenhos dela, que ela escapou de um tipo de conflito entre os demônios, e é por isso que ela chegou lá. Cher perguntou o que ele estava fazendo. Ele diz que está fazendo sal da água do mar. De repente, Cher cria uma espécie de bola de fogo enquanto levanta a mão.
Makio fica impressionado, mas ao mesmo tempo com medo da enorme bola de fogo que ela criou. Parece que ela só queria mostrar que pode criar magia de fogo. Talvez ela queira ajudar Makio a fazer o sal. Ele deixa ela ajudar enquanto ele tira um cochilo e pensa que talvez Cher possa ensiná-lo magia enquanto estiver lá. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra Cher ao lado dele ainda dormindo. Ele verifica se o sal está pronto e vê que há muito sal agora. Makio percebe que pode fazer as coisas mais rápido se tiver companhia como Cher. Ele acorda e diz para ela ir com ele para a casa dele. Eventualmente, ele a faria construir um barco, e manda ela de volta. Mas por enquanto ele vai deixar ela ficar no lugar dele por um tempo. Cher continua seguindo Makio. Ele estava tão cheio de energia e corria para lá e para cá, mas de repente toda aquela energia desapareceu, e Cher parece estar muito cansada agora. Ela até foi atacada por um slime que drenou seu mana, o que fez Makio lembrar de quando ele era fraco. Finalmente, chegaram à caverna dele. Cher ficou tão feliz de ver a casa de Makio por dentro, que seu rosto até ficou vermelho, e Makio ainda estava cumprimentando a casa. Enquanto ele cumprimentava a casa, Cher também estava observando ele. Então, de repente, Cher grita, "Cheguei, cheguei!" E Makio disse a ela que aquela não era a casa dela, mas a dele. Cher imediatamente deita e dorme na cama de Makio, talvez porque estava realmente cansada da caminhada para adormecer tão rápido. O objetivo de Makio ao trazê-la para cá era achar que ela poderia ser útil, mas ela pode acabar sendo um peso. E se ele for pego abrigando um demônio, certamente será preso, pois é contra a lei deles. Ele decide mandá-la de volta para onde ela veio assim que ela acordar, porque Makio gosta de viver sozinho em suas terras. Mas ele acha que não precisa esperar até amanhã de manhã e que deve acordá-la agora e explicar tudo direitinho. Ele olha para Cher chorando enquanto dorme e talvez ela esteja tendo um pesadelo, mas Makio percebe algo sobre a situação de Cher. Ela o lembrou de quando ele não tinha lugar para voltar, ela era igual a ele. No dia seguinte, Cher quer ir com Makio em suas aventuras, mas já está exausta. Makio diz a ela que ela não tem muita resistência e, sem ela, não vai sobreviver nesse lugar infernal. Parece que Makio não tem outra escolha agora. Ele decide treinar Cher para que ela não seja um peso em suas explorações. Ele a encarrega de pegar o máximo possível de ratos da floresta. Cher tentou o máximo possível pegar tantos ratos quanto pôde, mas parece que é um caso perdido. O próximo treino é treinamento de combate, e Makio não sabe o que esperar. Aparentemente, Cher é meio que uma feiticeira, então tentou lançar seus feitiços, e pelo jeito, não está indo bem. Ela não acertou o macaco, que é o alvo para seu ataque, e Makio diz a ela para mirar direito antes de disparar. Makio a orienta a não fechar os olhos ao tentar atacar um inimigo. O macaco percebe o que estão planejando e agora está em movimento. Makio diz a Cher que ela vai morrer aqui se não for cuidadosa e a manda atirar agora. Mas, no fim, Makio é quem foi atingido pelo feitiço dela, enquanto o macaco os observa com confusão. Makio repreende Cher por ter uma pontaria horrível. Cher continua seu treinamento para melhorar sua mira e não desapontar mais Makio. Ela finalmente acerta o macaco bem no peito e imediatamente se gaba do que fez, o que meio que irrita Makio. Finalmente chegou a noite, e é hora de ir para casa. Enquanto ele a carrega, Makio não está feliz por terem pegado apenas um macaco esmeralda hoje e acha que o futuro parece sombrio. Enquanto estavam no acampamento que montaram, ele pediu a Cher que lhe ensinasse um pouco de magia. Cher ficou tão animada quando ele pediu e imediatamente ensinou a Makio. Ela tocou suas mãos como se estivesse tentando entrelaçá-las com as dela, e de repente começou a brilhar em ambas as mãos, e Makio ficou surpreso. Era como se uma luz estivesse fluindo das mãos de Cher para as de Makio, e ele pensa que talvez isso seja poder mágico. Makio sente algo realmente estranho, mas apenas sorri com um pouco de vergonha. De repente, Cher soltou as mãos dele e agora está brava, murmurando palavras que Makio não consegue entender. Makio pergunta o que há de errado, mas ela continua a resmungar palavras desconhecidas. Ela tentou explicar o que queria desenhando no chão. Cher estava dizendo que o poder mágico dele era tão alto, mas Makio não entende, porque ele nem usa magia. Ele se pergunta quando adquiriu tanto poder mágico e talvez seja porque treinou e ficou mais forte nesse lugar. Bem, ele não prestou muita atenção nisso porque não usa magia quando está lutando com alguém ou algo, mas talvez agora ele possa usar magia básica de vida. Cher apenas o olha com decepção, e agora Makio começa a se perguntar se ele realmente consegue fazer isso. Ele tentou visualizar, porque a forma mais básica de magia é toda sobre visualização, e agora ele tenta se concentrar para conjurar algo da sua mão. Finalmente, ele conjurou fogo do nada. Pelo menos ele entende um pouco sobre o fluxo da magia agora,
mas ele precisa treinar se quiser conjurar um fogo maior que esse, porque esse pequeno não é adequado para combate. Na manhã seguinte, Makio diz a Cher que hoje eles vão derrotar o maior número possível de monstros enquanto treinam e voltam para casa. Makio decide que eles vão pelo caminho dos penhascos, que é muito alto. Makio diz a Cher que ela pode usar magia do vento para voar, se conseguir, mas parece que Cher não consegue controlar sua magia do vento, e isso é visível em seu rosto. É impossível para ela subir aquela montanha. Então, Makio a lembra de novo que isso faz parte do treinamento dela, então ela deve parar de reclamar se quiser sobreviver nessas terras. Ela é perseguida por uma grande mariposa de repente, mas Makio diz a ela que é o momento perfeito para seu treinamento e a manda derrotá-la sozinha. Cher fica séria agora e decide lutar desesperadamente. De repente, a mariposa solta um tipo de pó da boca. Parece que Cher foi pega de surpresa pelo ataque da mariposa. Makio imediatamente pega um tronco de árvore depois de perceber que a situação está ficando perigosa para Cher. Cher ficou paralisada pelo ataque da mariposa. Makio não teve escolha a não ser interferir na luta antes que as coisas piorassem. Ele acerta a mariposa bem na cara e imediatamente verifica se Cher está bem. Cher acorda e aponta para a mariposa. Cher quer a pedra mágica da mariposa que Makio matou. Ela diz a Makio que quer que ela seja colocada em cima de um galho para parecer um cajado. Makio entende o que ela quis dizer e imediatamente faz um cajado para ela. Makio fez o cajado com a pedra mágica da mariposa, que tem um efeito de paralisia sobre os inimigos. Agora, Cher parece ter evoluído várias vezes depois de receber o cajado que Makio fez. Este é o começo da jornada triunfante de Cher. Eles continuaram seu treinamento a partir daí e Cher parece muito mais forte agora. Ela até derrotou uma Vespa Hornet, que é um monstro mais perigoso do que a mariposa. Ela combinou magia de paralisia e magia de fogo para matar a Vespa Hornet. Makio ficou surpreso com quão rapidamente Cher melhorou depois de conseguir o cajado, e nos dias seguintes continuaram a caçar monstros usando a combinação de paralisia. Agora eles coletaram tantas pedras mágicas dos monstros que mataram, e Makio também melhorou um pouco suas habilidades mágicas, mas ainda não é o suficiente para combate. Eles se acostumaram com a terra e seus movimentos mudaram completamente, e claro, Makio está feliz por estarem se movendo mais rápido. Cher chamou Makio e apontou para o topo da árvore. Makio disse a ela que aqueles eram imps em um grupo e parecia que eles estavam se divertindo, mas Cher imediatamente lançou um feitiço neles, e Makio a mandou parar, mas ela não ouviu. Ela precisa se retirar porque há muitos deles, mas Cher ainda atacou os imps. Os imps foram paralisados pelo feitiço de Cher e caíram da árvore onde estavam sentados. De repente, algo fez um enorme barulho. Quando olharam, descobriram que a árvore também era um monstro e agora estava furiosa. Makio ficou com medo porque o monstro árvore, chamado de Trent, é um tipo de monstro perigoso, mas Cher ainda atacou com sua magia. Agora, o Trent estava mais irritado do que nunca por causa do que Cher fez. Makio imediatamente carregou Cher, porque essa não é uma luta que eles podem vencer, já que um Trent é muito mais forte do que qualquer monstro que eles enfrentaram antes. Makio começou a correr rapidamente antes que o Trent os alcançasse, mas Cher ainda lançou alguns feitiços para contra-atacar o Trent, mesmo estando nas costas de Makio. Então, o Trent de repente para. Makio pensou que a paralisia estava fazendo efeito no Trent, mas ele estava muito enganado e o Trent os atingiu com suas grandes raízes. Felizmente, ele conseguiu desviar bem, mas Makio se feriu no olho enquanto ainda corria. Parece que o Trent vai alcançá-los no próximo ataque, então ele precisa correr mais rápido. Cher olha para trás e vê suas raízes, ou talvez galhos, vindo atrás deles com força devastadora. De repente, algo veio à mente de Makio, e é a televisão que ele sonhou há vários dias. De repente, ele começa a flutuar no ar e, de repente, eles estão voando agora. E Makio pensa que isso é obra de Cher. Então, eles pousaram no topo da montanha de cabeça para baixo. Finalmente, eles estão seguros daquele perigo. Ele perguntou para Cher se aquela era magia dela, mas Cher disse que não era magia dela, então significa que era magia do Mako o tempo todo que fez eles voarem. Ele lembrou do momento em que começou a flutuar, a coisa que estava na cabeça dele era aquele quadro misterioso que aparecia nos sonhos dele há muito tempo, desde que ele era jovem, e era como se fosse em outro mundo. Cher curou o ferimento no lado do rosto dele. Ele pediu para Cher ensiná-lo a fazer uma magia de recuperação na próxima vez, mas Cher só murmurou umas palavras que ele não conseguiu entender. No dia seguinte, ele começou a treinar sua magia e tentou imbuir magia de fogo na faca dele. Parece que está funcionando agora, mas ele a jogou fora porque não aguenta o calor que ela gera. Bom, a faca era feita de um coqueiro,
É claro que o fogo ia queimá-la e ela se tornou inútil. Ele tentou vários materiais, como chifres de besouros do inferno e as pernas dianteiras de pinças, mas nada parecia se encaixar bem com sua magia. Ele tentou lembrar do momento em que voou e se concentrou em visualizar. Ele imediatamente sentiu o poder forte nas mãos e parecia que agora ele ia ter sucesso. Mas Cher de repente o chamou e disse que a comida estava pronta. Ele socou o chão e fez um buraco grande nele, tipo Rasengan do Naruto. Ambos ficaram chocados com o resultado do que o Mako acabou de fazer. Cher murmurou de repente e fez um monte de barulho. Então Mako achou que talvez fosse uma magia ainda desconhecida para a raça demoníaca. Mako sorriu e pensou que talvez ele tivesse feito uma descoberta incrível. Eles foram para a caverna para comer, mas Mia ficou decepcionada com o que Cher preparou para ele. Ele decidiu cozinhar a comida e pediu para Cher assisti-lo para que ela pudesse aprender com ele. Mako fez pão para eles. Cher gostou tanto e disse que estava delicioso. Ele ficou contente que Cher gostou do que fez, mas novamente Mako pensou que o dia viria em que ele mandaria Cher de volta para onde ela veio. Mako decidiu que eles iriam cortar umas madeiras hoje para construir um barco, assim Cher poderia voltar para casa quando quisesse. Ele começou a cortar uma árvore grande, mas teve dificuldade porque não tinha uma ferramenta adequada e era um trabalho e tanto. Então, de repente, ele se lembrou de algo. Ele tem um arsenal cheio de armas e ferramentas de todo tipo. Ele voltou rapidamente para a caverna e voltou com uma espada linda. Era uma das armas misteriosas de metal do PJ e ele a combinou com sua magia de vento. Então Mia voltou a cortar árvores quando ele a usou. Ele só acabou destruindo muitas árvores porque ela disparou uma bola de vento tipo Rasengan, que danificou muitas árvores em seu caminho. Mako achou que era muito perigoso usar isso e não era bom para cortar árvores. Ele deveria ter cuidado ao usar as armas do PJ porque achava que a condutividade mágica desses materiais era muito alta e era perigoso usá-los de maneira imprudente. Mas as árvores cortadas eram suficientes para começar a construir o barco do Char. Ele achou que não estava moldando muito bem e talvez fosse porque a madeira não estava seca o suficiente. Então decidiu esperar ela secar. Ele pensou em tentar praticar infundir magia em várias partes do corpo dele. Cher pediu permissão para caçar demônios e ele disse para ela tomar cuidado na sua pequena aventura. O pôr do sol finalmente chegou e Cher trouxe um pouco de pão para ele. Eles aproveitaram a refeição enquanto conversavam um pouco sobre a aventura de caça de Cher mais cedo. Na manhã seguinte, Mia acordou e notou que ficou barulhento e estranhamente frio de repente. Quando ele olhou para baixo, viu que já estavam no ar voando. Acontece que ele foi levado por dragões chamados Viver e parecia que esses caras estavam com muita fome. Cher também foi levada por outro Viver, mas ainda não sabe disso porque ainda está dormindo. Agora Mako pensa em uma forma de escapar desses monstros voadores, mas está muito alto para fazer algo por enquanto. Cher acordou e imediatamente atacou o Viver com sua magia de fogo. Mako não teve escolha a não ser atacar o Viver que estava carregando ele e usou sua faca para cortar a garra do Viver. Ele caiu, mas já sabia como infundir seu corpo com magia. Ele imediatamente confronta o Viver de frente, infundindo sua mão com magia de terra e quebra o dente do Viver. Então ele o segue com um soco na cabeça, enquanto seu punho ainda está infundido com magia de terra. Ele continua socando até que o Viver morra e caia no chão. Antes de cair, ele infundiu seus pés com magia de vento. Ele também esmagou a cara do Viver no chão para ter certeza de matá-lo. Ele olha para Cher no ar, vendo como ela está se saindo em sua luta. Ele ficou impressionado com o que ela fez ao se envolver em magia de água, mas ela se afogou no ar enquanto fazia isso. Que descuidada! Mako imediatamente ajuda a Cher. O sol agora está se pondo e eles estão em uma área rochosa com nada além de pedras e areia, e não tem seus pertences com eles. Além disso, há uma tempestade de areia, então não tiveram escolha a não ser passar a noite ali. Na manhã seguinte, ele percebe que Cher está doente. A febre dela está muito alta e pode ser um resfriado que ela pegou ao se afogar na água. Ele precisa encontrar algum remédio e parece que não consegue achar ervas por ali. Ele se lembra do livro que pegou com o PJ e verifica se encontra alguma informação útil. Está escrito no livro que a pedra mágica de um é um remédio para resfriados. Ele se lembra que aqueles imps estavam com aquele trente que os perseguiu, que está nos pântanos, que é bastante distante daqui, mas ele não tem outra escolha. Ele fez uma cobertura com a membrana do Viver para que Cher tivesse sombra do sol. Ele infundiu magia em suas pernas e começou a correr. Ele correu tão rápido como se fosse o Flash da Liga da Justiça ou um trem dos meninos. Ele chegou aos pântanos em um tempo muito curto. Ele rapidamente matou um para pegar a pedra mágica. Depois que conseguiu a pedra mágica, algo familiar fez um som. Bem, era seu velho amigo, o Trent,
que ficou muito irritado com ele novamente por matar seu índio de estimação. O Trent começou a atacá-lo, mas Mako desviou e disse ao Trent que não tinha tempo para isso. Ele infundiu magia de terra em seus pés e pisou nas raízes do Trent para quebrá-las. Ele também infundiu magia de fogo em suas mãos e deu um soco forte no Trent. Parece que o Trent se feriu com isso. Ele seguiu com outro soco infundido com magia de fogo e parece que finalmente derrotou o monstro árvore. Depois disso, ele voltou rapidamente para Cher no lugar desértico. Mako parecia exausto pelo que passou, mas finalmente voltou com o remédio. Então ele usou a pedra mágica do Yin para tratar a doença de Cher. Ele notou algo que parecia uma fumaça preta seguindo a pedra mágica e talvez isso seja o que estava causando o resfriado de Cher. Cher ficou completamente curada depois disso e agora sorri para Mako pelo que ele fez por ela. Mako também ficou feliz que funcionou bem. Agora Cher não para de grudar em Mako e Mako reclama porque os chifres dela estão batendo nele. Enquanto isso, na fronteira da Terra dos Demônios, alguns aventureiros entraram no território do Mako. Parece que Mako precisará dar as boas-vindas aos seus visitantes quando voltar para casa. Mako e Cher finalmente voltaram para casa e agora Mako quer começar a trabalhar nos campos. Ele decide usar magia para trazer água para os campos, para que as plantas cresçam bem. De repente, Cher o chama e aponta para uma direção. Cher diz a ele que eles têm alguns visitantes, pelo jeito, são aventureiros fortes. Mako decide não confrontá-los imediatamente e prefere apenas observá-los por enquanto. Eles enfrentaram um monstro slime na Terra dos Demônios e o cara que parece ser o capitão do grupo disse ao time para mirarem no núcleo, mas parece que estão tendo dificuldades em lutar contra esse monstro de baixo nível. Eles foram pegos de surpresa porque não sabiam que os monstros aqui na Terra dos Demônios são de um nível diferente e até mesmo os slimes comuns são surpreendentemente fortes. Agora eles enfrentam uma grande cobra e estão realmente se esforçando ao máximo. Ele vê que esses aventureiros usam táticas caóticas e desajeitadas, como se fossem experientes, e não conseguem nem mesmo mirar corretamente no núcleo. Enquanto Cher ficou entediada de assistir, eles ficaram exaustos de lutar e parece que ficaram sem magia, mas ainda querem se aventurar mais na floresta. Agora Mako decide falar com eles porque, afinal, ele é o senhor dessas terras. Ele os chama e pergunta o que estão fazendo ali. Eles se apresentam como o grupo de aventureiros chamado Relâmpago Branco, e afirmam que vieram aqui para buscar batalhas contra monstros fortes e planejam matar todos os monstros que encontrarem. O capitão mostra para o Makio a sua carta de aventureiro. Agora o Makio diz a eles que essa área é propriedade privada e que não deveriam entrar aqui sem a permissão dele, porque seria um perrengue se eles se machucassem ou morressem aqui. O capitão ficou bravo e disse que não precisavam de permissão porque era um grupo renomado até mesmo na cidade. Makio contou a ele que estava observando e, pelo que parecia, eles poderiam morrer aqui, pois estavam lutando com os slimes e seria muito perigoso para eles se aprofundarem mais na floresta. De repente, um dragão de aparência estranha pousa e parece que já está mastigando algo. Eles saem correndo imediatamente de medo e parece que estão voltando para a cidade, enquanto Makio só observa eles correndo como galinhas. Mas parece que eles esqueceram uma de suas companheiras e a deixaram aqui. Makio acha que é a clériga deles, que ainda está inconsciente. Agora Makio está pensando no que fazer com ela. Eles voltaram para a caverna e pegaram várias pedras mágicas, planejando ir para a instalação de treinamento para trocar alguns itens, e ele planeja deixar a clériga lá também. Makio disse a Cher para esconder bem seus chifres para que as pessoas não percebam. Eles terminaram de fazer as malas e estão prontos para ir para a instalação de treinamento. Ele infunde suas pernas com magia e agora parte para a instalação. Finalmente chegaram ao destino. Makio imediatamente foi até o responsável e explicou o motivo de sua visita. Ele também apresentou Cher como sua companheira e disse que, mesmo sendo pequena, ela é uma aliada confiável e com ela eles dobraram a quantidade usual de pedras mágicas coletadas. Ele também quer deixar essa clériga que desmaiou na Terra dos Demônios. Bem, parece que as coisas estão ficando bastante interessantes na Terra dos Demônios, disse o homem. O homem ficou impressionado com o que Makio fez com a presa do tigre verde, transformando-a em uma espada. Makio também pediu algumas espadas de metal, algumas ferramentas de costura, ferramentas para trabalhar madeira e também roupas femininas para Cher. Por último, ele pediu um livro de feitiçaria sobre magia espaço-temporal. O homem aconselhou que esse livro que ele está procurando é muito caro e também há muitos livros falsificados que também são caros. Para ser mais seguro, ele aconselhou Makio a ir para a capital e procurar por ele mesmo para evitar ser enganado. Makio entendeu o que ele disse e decidiu que procuraria ele mesmo na capital.
No dia seguinte, Makio decidiu procurar pelas ruínas que se dizem estar na Terra dos Demônios, mencionadas no caderno do PJ. Eles estavam bem animados para a missão de hoje, mas o problema é que a localização das ruínas não está escrita no caderno do PJ. Pensando bem, ele ainda não consegue nem entender o mapa geral da Terra dos Demônios, e isso parece um problema sério. Ele revisa o mapa e foca na parte sul, onde ainda não foi explorada, e pensa que é essa parte onde eles precisam ir para encontrar algo novo. Decidem ir para o sul e conferir. Eles enfrentaram alguns monstros que nunca tinham visto antes, mas não tiveram problemas com isso. Agora chegaram às partes desérticas da Terra. Ele ainda está confuso sobre por que há um deserto ali e pensa que talvez tenha perdido algo no caminho. De repente, um monstro grande aparece no campo de visão deles e seu tamanho é realmente massivo, surpreendendo até eles. Ele conferiu o caderno e viu que esse monstro é um verme de areia. É muito grande, mas ele se pergunta por que pertence à categoria dos monstros mais fracos. Makio pergunta qual parte é fraca enquanto ambos correm dele. Ele tentou usar uma espada mágica para lutar contra o verme, mas mal fez um arranhão em sua pele grossa. E agora eles pensam que não tem outra escolha senão correr o mais rápido que podem, enquanto o verme de areia os persegue. Eles voltaram para a floresta e estão recuperando o fôlego depois de toda a corrida. Eles se perguntam onde pode estar a fraqueza do monstro e quem diabos é PJ. Decidem voltar para casa e pesquisar mais sobre esses monstros e como derrotá-los. A partir do caderno, Makio acha que encontrou algo como uma arma que é decisivamente diferente da sua. Ele tem visto um desenho de um círculo mágico aparecendo em vários lugares, e também está no caderno. Agora ele tenta canalizar o poder mágico através dele. De repente, explodiu e ambos ficaram chocados com o resultado. Ele vê que o círculo mágico está cortando o espaço como se fosse papel. Ao verificar as armas de PJ, ele vê que todas têm círculos mágicos incorporados, mas não são fáceis de notar porque estão integrados na decoração dos itens. Agora ele está mais perplexo sobre quem é esse PJ e talvez seja um artesão muito habilidoso. Ele questiona como o PJ morreu nessa terra. Na manhã seguinte, Makio decide voltar para o deserto para lutar contra um monstro de areia usando a espada de PJ, mas primeiro eles devem buscar água. Eles foram ao rio buscar água e não sabiam que a clériga havia retornado e estava atrás deles. Makio então anotou e rapidamente perguntou o que ela estava fazendo ali. A garota imediatamente se apresentou como Jennifer Vov e disse que já havia saído do seu grupo e agora queria viver na terra do Makio. Bem, Makio recusou instantaneamente enquanto continuavam a buscar água, mas Jennifer insistiu e disse que poderia ser útil para ele porque pode curar ferimentos e doenças e também pode gerenciar consumíveis do grupo. E novamente pediu a Makio para aceitá-la. Makio ainda recusou instantaneamente. Ela tentou convencê-lo e disse que era do norte e podia lidar com o frio. Makio ficou confuso e disse a Jennifer que talvez ela tivesse sido demitida do grupo e por isso voltou ali. Jennifer disse que isso não era da conta dele. Makio novamente disse que ainda não a aceitava para ficar em sua terra. Jennifer finalmente contou a verdade de que seu grupo disse que ela não era mais necessária e começou a implorar para Makio deixá-la viver naquela terra. Makio perguntou por que ela não voltava para de onde veio ou para casa, mas Jennifer respondeu que não tinha casa para retornar porque era órfã. Bem, de qualquer forma, ela ainda não pode viver aqui e é melhor ir para um lugar seguro do que essa terra dos demônios. Mas Jennifer ainda insistia porque essa terra era o lugar que ela buscou a vida toda, pois sabia que aqui ninguém a trairia e era um lugar maravilhoso e ideal com ninguém por perto. Makio gritou que ela realmente tinha coragem de dizer essas palavras na frente do dono da terra, mas Jennifer estava teimosa e pediu a Makio para guiá-la até uma casa. Makio disse a ela que, se ela realmente queria viver ali, teria que pagar aluguel e também prometeu não fazer alarde sobre tudo que visse ali. Ela respondeu que conseguiria o dinheiro para o aluguel. Makio então a avisou para ter cuidado com os monstros ali. Bem, ela foi atacada por um slime e agora está exausta por falta de mana. Agora Makio decide deixá-la ficar por um tempo em sua caverna porque seria um problema se ela morresse e se transformasse em um monstro. Jennifer de repente grita que há um demônio dentro da casa dele. Bem, ela estava falando da Cher porque viu seus chifres, e então Makio lembrou-lhe da regra que ele havia implementado para não fazer alarde sobre o que visse ali. Makio comeu um pão e decidiu que iria regar os campos. Jennifer segue Makio e continua a perguntar se é realmente seguro manter uma demoníaca como a Cher por perto. Makio apenas diz a ela para ser gentil com a Cher porque, mesmo sendo um demônio, ela é uma boa pessoa, então deve tratá-la com respeito. Mas ela não está segura ali, se for descoberta, será levada para os guardas, o que era algo de 100 anos atrás, disse Makio.
E ele perguntou a Jennifer se perseguir pessoas inocentes agora é o ensinamento da igreja. Makio diz a ela que deve deixar Cher em paz, pois ela está ensinando magia a Makio em pagamento pelo aluguel. E Makio realmente está ficando bem com isso. Então ele diz a ela que, se ela não puder pagar o aluguel, é melhor ela ir embora. Mas Jennifer responde que tem 10 moedas de ouro e talvez isso seja suficiente para um mês de aluguel. Makio a olha e diz que 10 moedas está de boa. Jennifer entrega um cheque, mas Makio diz que isso não é moeda de ouro. Makio diz que não aceitará cheques, mas Jennifer, sendo do interior, estava acostumada a pagar com cheques na capital. Ou ele pode ir a um cambista para trocar por ouro, mas ali não tem cambistas, disse Makio. Jennifer ficou irritada e disse que, em vez de pagar, ela vai apenas trabalhar para ele, como lavar pratos, e coletando lenha ou talvez cozinhando algo para ele, mas a expressão dela mudou de repente e ela disse que faria qualquer coisa e que algum dia ela se tornaria melhor nesse lugar infernal, então ela se vingaria do grupo que a expulsou. Makio não gostou do que ela disse e falou que aquele não era o lugar certo para ela e, novamente, pediu para ela se mandar. Jennifer perguntou por que ele estava dizendo isso, então Makio respondeu que agora entendia por que ela foi expulsa do grupo dela, e isso porque ela não sabe ouvir os outros. Ela é do tipo que fica brava quando as coisas não saem do jeito dela, e se ela ficar ali, as coisas raramente vão sair do jeito dela, porque a terra dos demônios não é um lugar fácil. Ela ficou furiosa e saiu andando imediatamente. Eles assistiram enquanto ela se afastava, porque Makio achava que era para o bem dela, que era melhor ela estar na capital, porque não há lugar para vingança ali. No dia seguinte, continuaram explorando o deserto e também levaram a espada do PJ. Makio então fez alguns alongamentos antes de infundir magia em seus pés para correr muito rápido, mas Cher o parou e apontou para uma direção. Eles viram Jennifer deitada nas rochas inconsciente. Eles se aproximaram imediatamente da clériga inconsciente. Makio verificou e parecia que as pernas dela estavam quebradas, mas ela ainda estava respirando. Ele decidiu levá-la para a caverna deles para que ela se recuperasse dos ferimentos. Ele curou as feridas dela com magia de recuperação e achou que ela ficaria bem por enquanto. Makio então disse a Cher que queria continuar explorando o deserto. Eles voltaram ao deserto e agora esperavam o monstro de areia aparecer, porque estavam prontos para lutar com ele. O verme de areia apareceu à vista deles, mas Makio estava tão pronto para lutar que usou a espada do PJ e lutou contra ele, cortando-o facilmente em pedaços pequenos, como se fosse carne de cobra. Ele riu porque não podia acreditar que matou o bicho tão facilmente com a espada do PJ. Agora, eles finalmente sabiam por que PJ havia classificado o verme de areia como um monstro fraco. Mas, na verdade, a espada é que era incrível. Makio ainda estava confuso porque o livro dizia que eles não deveriam tocar em plantas venenosas ali, mas não havia plantas por ali. Eles continuaram a caminhada para explorar a parte mais interna do deserto e, de repente, viram algo no céu que parecia um papagaio ou talvez um pássaro, disse Cher. Então, Makio tentou dar uma olhada mais de perto e eles ficaram surpresos ao ver que era uma ilha flutuante no céu com correntes. Makio sorriu porque talvez fossem as ruínas mencionadas no caderno do PJ. Makio decidiu que eles deveriam escalar imediatamente. Ele ficou impressionado com o tamanho da corrente e nem sabia do que era feita. Eles começaram a escalar, mas de repente ele sentiu algo estranho. Descobriu que a corrente podia repelir a magia deles. Não importava quanto ele revestisse seu corpo com magia, a corrente parecia absorver. Cher também tentou, mas foi repelida instantaneamente. Agora ele se perguntava se quem quer que tenha feito algo assim é realmente poderoso, mas por enquanto eles tinham que escalar. Eles continuaram escalando essas correntes gigantes e finalmente chegaram à ilha flutuante. Primeiro descansaram um pouco porque estavam exaustos de toda a escalada e também porque as correntes absorveram um pouco da magia deles. Eles ficaram surpresos ao ver uma cidade nessa ilha flutuante. Havia muitas casas e móveis, e também sinais de vida cultural, mas parecia que não havia nada ali além de algumas ruínas. Também parecia que não havia ossos humanos ou sinais de conflito, e ele achava que a ilha inteira estava desabitada. Talvez todas as pessoas ali simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Agora Makio encontrou um túmulo no centro da cidade. Havia uma nota no túmulo que dizia que Peter Jefferson descansava ali. Makio ficou surpreso ao ver e pensou que esse era o significado das iniciais PJ. Agora ele fez a pergunta de se PJ estava descansando ali, então de quem era aquele esqueleto na caverna. O sol estava finalmente se pondo, então ele decidiu que deveriam acampar ali por hoje.
Makio não conseguia dormir por causa do frio tremendo, então perguntou a Cher se podia se aconchegar com ela para se aquecer. Cher entendeu errado e pensou que ele havia dito abraçar, então ela imediatamente o abraçou. Ele disse para ela parar, mas Cher não parava. Pela manhã, decidiram voltar para a caverna porque não havia mais descobertas a fazer na ilha flutuante. Makio decidiu esquentar um pouco de água para tomar um banho porque estava coberto de areia. Depois do banho, Makio e Cher comeram um pouco de pão. Agora ele se lembrou de Jennifer e pensou que talvez ela já tivesse ido embora, mas ficou surpreso ao encontrar Jennifer ainda deitada na cama e achou que a condição dela piorou. Agora ele viu a mão dela e achou que as feridas estavam um pouco sérias, então chamou imediatamente Cher. Cher tentou tratar as feridas dela com magia de cura. Depois disso, ele perguntou a ela por que ela ainda estava ali. Jennifer disse a Makio que não podia sair porque havia monstros e plantas atacando-a instantaneamente. Ele perguntou por que ela não havia se curado, afinal, ela é uma clériga. Mas Jennifer disse que usou muita magia e ficou sem poder. Bem, Makio não queria discutir com ela naquele dia porque estava muito cansado. Agora ele decidiu dormir na cama dele e pediu para Jennifer manter o fogo aceso. Makio disse que ela deveria fazer algum trabalho porque também estava comendo a comida deles. Na manhã seguinte, Makio finalmente acordou e ficou surpreso ao ver Jennifer ainda sentada em frente ao fogo, mas não acreditava que Jennifer manteve o fogo aceso sem dormir. Ela estava fazendo isso porque não conseguiu fazer nada desde que chegou a essa terra e nem conseguiu voltar para a cidade. Makio se sentiu um pouco mal por ela. Decidiu dar a ela um bastão de paralisia para que ela pudesse paralisar os monstros e conseguir chegar ao riacho na entrada. Mas Jennifer de repente se ajoelhou diante dele e disse que pagaria pela hospedagem, só que deixasse ela ficar ali por um tempo. Makio ficou chocado com o que ela disse porque essa garota era realmente teimosa. Ela disse que estava plenamente ciente de todas as suas falhas e fraquezas e que, se saísse agora sem fazer nada, nada mudaria. Makio perguntou novamente se ela tentaria mudar e também perguntou se ainda estava pensando em se vingar dos antigos companheiros que a baniram. Ela contou a Makio a verdadeira história da vida dela, que foi abandonada pelos pais e deixada em uma igreja, onde se tornou clériga. Bem, as irmãs da igreja disseram que ela deveria viver livremente, mas ela também foi expulsa de lá. Depois disso, ela se tornou uma aventureira e entrou para um grupo, mas também foi expulsa. Buscar vingança era só uma desculpa que ela inventou porque a realidade era que ninguém realmente precisava dela por causa da atitude dela de não reconhecer suas próprias fraquezas. Então Makio perguntou se ela tinha um propósito nessa terra dos demônios e Jennifer respondeu que, se ela tivesse um propósito, seria por causa dele e de Cher. Ela quer ser como eles, capazes de viver nesse reino duro e místico sem precisar ser necessário para ninguém, porque acha isso incrível. Ela implorou novamente a Makio para ensiná-la sobre aventuras, mas Makio disse que, se ela quiser aprender, terá que fazer isso sozinha. Jennifer de repente sorriu cheia de energia e disse que faria isso por conta própria. Então ela pegou Cher e pediu que ela ensinasse a fazer pão. Makio disse a ela novamente que ela poderia ficar por um tempo e fazer o que quisesse, e ela então perguntou se podia usar o espaço vazio como cama. Ela olhou para Makio segurando uma moeda de ouro e disse que seria o pagamento adiantado dela. Makio aceitou, mas disse que nunca tinha visto uma moeda de ouro antiga como aquela. Ela respondeu que era a única gota que ela conseguiu de uma zumbi feminina, o único monstro que ela derrotou ali na Terra dos Demônios. Mais tarde naquele dia, Makio e Cher continuaram fazendo o bastão de paralisia. Jennifer se aproximou e perguntou o que estavam fazendo. Makio respondeu que estavam fazendo bastões para trocar na instalação de treinamento, mas que estavam mal feitos, mas como itens de brinde. Jennifer de repente disse em voz alta que o que ele disse não era verdade. Parece que Jennifer, como debuffer, conhece a qualidade das armas e agora está dizendo a Makio que aquele bastão estava longe de ser barato. Makio e Cher sorriram e ficaram lisonjeados com o que ela disse depois que terminaram de fazer o bastão. E Cher e Makio agora estão indo para a instalação de treinamento, enquanto Jennifer permanece na caverna. De repente, Cher pergunta a Makio sobre Jennifer e por que ela ainda está lá. Makio não sabe o que dizer a Cher, então apenas diz que Jennifer quer ter aventuras e decidiu ficar sozinha, e parece que Cher gosta dela. Eles chegam na instalação de treinamento, e o homem lhes diz que o equipamento que ele trouxe antes foi vendido por um preço alto e parece que muitos clientes estão pedindo para fazer mais. Ele também recebeu o livro de magia, mas não é sobre tempo e espaço ou qualquer coisa que ele havia solicitado. O homem diz que é um livro de nível iniciante.
Makio dá uma olhada no livro e vê que ele só tem efeitos básicos de magia e círculos mágicos e acha que isso ainda pode ser útil para ele. Ele pega o livro e também recebe algumas ferramentas para a construção de navios e algumas roupas femininas. Ele imediatamente lê o livro na sua caverna e continua estudando sobre esses círculos mágicos. Ele ainda não consegue entender claramente os círculos mágicos desenhados nas armas de PJ e consegue categorizá-los grosseiramente em sistemas de fogo, água, terra e vento. Ele decide copiar esses escritos e desenhos para referência futura. De repente, Jennifer vai até o seu quarto e pergunta por que ele está lendo livros e também pergunta se ele vai matar monstros hoje. Makio responde que ela pode ir e derrotar monstros se quiser, porque ele está muito ocupado agora estudando o livro. Jennifer apenas o encara e decide ir embora. Mais tarde, Jennifer agradece a Makio por conseguir algumas roupas legais para ela. Mel responde que não foi nada. Fora da entrada da Terra dos Demônios, há outro aventureiro planejando entrar na propriedade privada de Makio no dia seguinte. Cher vai até Makio de maneira muito energética e alegre, com sangue por todo o corpo. Makio pergunta por que ela está cheia de sangue e ela responde que não é o sangue dela, mas da tartaruga nebulosa que ela matou. Então, ela mostrou algo a Makio que parece não ser uma pedra normal, porque tem padrões de relâmpagos escritos nela. Makio tenta infundir magia nela, mas nada acontece, então talvez isso seja apenas feito por humanos. Ele pergunta a Cher onde ela encontrou isso e ela responde que encontrou no pântano. Ela também estava tentando ensinar Jennifer a nadar e parece que não está indo bem. Makio suspeita que talvez haja ruínas enterradas sob o pântano e decide verificar, preparando-se para mergulhar fundo no pântano. Agora, Makio mergulha na água e encantou magia em sua mão para ter uma espécie de lanterna para ver claramente o que há na água. De repente, um peixe-monstro gigante o ataca e quer comê-lo. Makio então dá um soco no monstro marinho no lado do corpo para se livrar dele. Parece que ele deixou um buraco no corpo do monstro. Então ele continua mergulhando mais fundo, usando magia para mergulhar diretamente e criar uma corrente para que peixes gigantes não possam perturbá-lo. Mas agora ele não consegue ver claramente devido à corrente, mas ele sabe que há ruínas enterradas sob a lama. Ele decide continuar criando correntes para desenterrar a lama no fundo. Ele voltou para a terra porque não conseguia ver claramente e decide voltar quando a água clarear. De repente, ele percebe que algo está entrando em sua terra. Há uma garota usando uma máscara e segurando um grande martelo. Ele imediatamente pergunta a ela qual é o objetivo dela em sua terra. A garota se aproxima descuidadamente, sem perceber que estava pisando na água. De repente, um monstro slime ataca a garota por trás. Cher diz a Makio que eles deveriam ajudá-la, mas Makio diz que deveriam esperar até ela começar a se afogar completamente. Agora, a garota está totalmente submersa e está pedindo ajuda. Makio então a resgata e pega as roupas dela. Makio fica surpreso ao descobrir que a pessoa que ele ajudou era uma mulher porque ele achava que era um homem devido ao seu penteado. Ele repreende a garota e diz que se ela quer se aventurar por essas terras, deve ser mais forte, porque pessoas que são facilmente derrotadas por slimes não têm esperança aqui. A garota então se desculpa. O motivo pelo qual ela veio aqui é porque ouviu que as varinhas feitas neste lugar eram de alta qualidade, mas Makio afirma que ele só as vende para instalação de treinamento militar. A garota então implora para que ele a venda para ela. Makio concorda em vendê-la para ela, mas ela tem que trocar por itens de alto valor porque ele não precisa de dinheiro. A garota então pede para ele verificar a mochila dela e talvez ele encontre algo que ele queira trocar. Makio encontra um livro na mochila dela que parece ser um livro de história, mas Makio pergunta de quem é a história. A garota responde que é sobre a história deste lugar, falando sobre toda a imaginação do autor, como ilhas flutuantes e monstros gigantes. Makio então propõe uma troca, uma varinha por 10 livros de história. A garota fica feliz ao ouvir isso, mas Makio ainda não fez nenhuma varinha, então ela deve voltar na próxima vez para pegar suas 10 varinhas. Enquanto isso, ele vai levar apenas um livro por agora, mas a garota entra em pânico e diz que não sabe quando voltará aqui e acha injusto não receber nada. Makio então pensa no que fazer a seguir. Makio pergunta a ela primeiro se ela pode manter um segredo e, se não puder, o acordo está cancelado. Mas a garota concorda instantaneamente com o que ele quer. Então, Makio mostra a ela os chifres de Cher. Ela fica tão surpresa ao ver alguém da tribo dos demônios bem na frente dela. Makio quer que ela prometa não falar uma palavra sobre o que viu ali. Se não puder, o acordo está cancelado. A garota não tem escolha a não ser concordar, pois precisa das varinhas. Makio então ordena a Jennifer para verificar se há algo que eles possam trocar fora e pede a Cher para escolher pedras mágicas e fazer as varinhas para eles. Makio então pergunta à garota por que ela precisa das varinhas.
Ela diz a Makio que em seu lugar, os bandidos se rebelaram contra o governo e eles precisam de armas poderosas para lutar. De repente, Jennifer sussurra para ele que quer falar em particular por um momento. Jennifer suspeita que essa garota pode ser uma ladra, porque todos os itens na mochila dela são de alta qualidade e só podem ser encontrados em casas de nobres ou talvez em uma carruagem. Jennifer também acha que já a viu em algum lugar antes. A garota ouviu o que estavam falando e então diz a eles que não é uma ladra. Makio pergunta onde ela conseguiu todos esses itens de alta qualidade. Ela diz a Makio a verdade sobre sua identidade, que é realmente uma nobre de East Kenya e que seu tio, o lorde de sua cidade, a mandou comprar algumas armas. É por isso que ela veio aqui. Jennifer explica que East Kenya é o lugar mais próximo dessa terra e a maioria das pessoas também acha que essa terra faz parte do território de East Kenya, mas não é. Agora, Makio não quer vender armas para ela por causa do que ele sabe agora e diz para ela fugir imediatamente. A garota insiste e diz que as pessoas em East Kenya não têm outra opção a não ser fugir. Jennifer também adiciona que East Kenya é perto da terra dos elfos e conhecida por sua bravura e imprudência. Em outras palavras, as pessoas lá são selvagens. Makio pensa que talvez seu tio a tenha enviado para sua segurança. Mas ela não acredita no que Makio disse porque ela é a melhor guerreira feminina de East Kenya. Mas a boa notícia é que esses itens não são roubados e isso é o que importa para Makio. Ele a lembra novamente de manter o segredo. Makio então continua investigando o pântano, mas ainda não encontra nada significativo nas ruínas. No dia seguinte, Makio decide apenas ler o livro e não ir ao pântano. Ele lê o livro de história sobre sua própria terra. Está escrito no livro que esta terra costumava ser um país, mas as pessoas desapareceram repentinamente em grandes números sem qualquer aviso. Ele também lê sobre ilhas flutuantes que foram comidas por bestas gigantes e havia também uma religião aqui onde os servos eram considerados mensageiros de Deus. Também menciona que o território tinha desastres naturais constantes e talvez a caverna onde eles estão vivendo agora tenha sido um abrigo antes. Mas o que preocupa Makio agora é a verdade sobre East Kenya, porque o livro afirma que a terra em East Kenya é fértil, mas frequentemente assolada por rebeliões e guerras. Talvez esses aventureiros sejam os responsáveis pelos conflitos internos e estejam tentando reclamar a terra por ganância. Makio pensa que vai ser uma bagunça. E a situação estava uma bagunça nos próximos dias. Parecia que outra tempestade estava chegando à terra dele. No dia seguinte, Makio foi para a instalação de treinamento e contou ao homem sobre a garota que entrou em suas terras ontem e disse que estava rolando uma rebelião numa cidade vizinha. Mas o homem falou que a rebelião já tinha sido suprimida e que não precisavam se preocupar com isso. Depois de visitarem a instalação, voltaram para casa. De repente, começou a chover, mas continuaram indo para casa, mesmo com a chuva e com Makio reclamando do péssimo timing da chuva. Quando chegaram na caverna, viram a Jennifer juntando alguns sacos de areia. Ela disse que precisavam colocar os sacos na entrada da caverna e também pediu para verificar os campos. Makio correu para conferir e viu que o nível da água estava subindo de forma alarmante e não ia demorar muito para inundar tudo. Então, ele usou sua magia para elevar o campo e evitar que ficasse alagado. Voltou para a caverna e Jennifer perguntou como estavam os campos, e ele respondeu que não estava bom. Aí, disseram que teriam que conseguir vegetais e trigo através de comércio por um tempo. A chuva continuou pesada naquele dia e no dia seguinte intensificou ainda mais. Cher achou que estavam no meio de um furacão. Makio decidiu criar algumas armadilhas caseiras usando o círculo mágico do PJ, já que não podiam sair. Ele planejava fazer uma magia de explosão que pudesse destruir pelo menos uma perna de um monstro grande. De repente, ouviu uma explosão do lado de fora. Cher e Jennifer chamaram Makio para sair. Havia uma coisa gigantesca no meio da tempestade. Makio então perguntou se sempre houve uma montanha ali, mas notaram que a montanha estava se movendo sozinha. Era uma besta mágica gigante que estava mencionada no caderno do PJ. Parecia que essa besta montanha estava causando as tempestades e ventos fortes ao seu redor. Essa besta mágica só aparece uma vez a cada 3 meses e está matando muitos monstros também. Makio ainda estava confuso sobre onde essa coisa enorme estava até agora. A quantidade de monstros mortos estava absurda. Monstros eram levantados pelo tornado e mortos instantaneamente por relâmpagos. Algumas partes da caverna também desabaram e se ficassem lá, poderiam ser enterrados vivos. Então ele notou que os monstros estavam fugindo na direção norte. Disse a Cher e Jennifer que iriam fugir pro norte. A besta mágica continuava rugindo e causando caos na terra. Eles começaram a correr da calamidade que estava rolando. Correram e correram até conseguirem se afastar, mas parecia que os relâmpagos estavam os seguindo. Mesmo assim,
Continuaram correndo na direção norte do mapa. Finalmente chegaram ao deserto. Makio parou e olhou a vista atual. Achou que o que estava acontecendo parecia o fim do mundo. Parecia que o deserto também não estava em boas condições, então decidiu que voltariam para a floresta. Chegaram à floresta e imediatamente procuraram um lugar onde pudessem se esconder e descansar. Enquanto caminhavam, Makio não percebeu a armadilha e ele e Jennifer caíram nela. Se machucaram um pouco com a queda. Então ele percebeu algo sobre o lugar. Makio tentou se levantar e achou que aquele lugar era um poço antigo ou talvez ruínas de pessoas que viveram ali antes. Mas de repente sentiu uma dor. Sua perna esquerda estava quebrada. Bem, pelo menos agora eles podiam se abrigar do vento e do frio por enquanto. Cher estava preocupado e chamou ele. E ele respondeu que estava vivo e bem ali embaixo. Cher desceu e trouxe lenha. Eles acenderam uma fogueira para se aquecerem porque estava muito frio. Ainda podiam ouvir os passos da besta mágica mesmo estando tão distantes. Jennifer, de repente, se desculpa por ser um peso para eles e também achou que ia morrer mais cedo, mas Makio disse que ainda não estavam seguros ali. Makio de repente perdeu a consciência, talvez por estar muito cansado. Amanhã chegou e Cher cutucou a cabeça de Makio para acordá-lo. Ele não acordava facilmente, então Cher decidiu gritar para realmente acordá-lo. Então ele acordou, sentiu que seu pé já estava curado e Jennifer disse que usou sua magia de cura nele. Cher chamou eles para conferir um túnel que ela encontrou. Eles entraram no túnel e usaram uma tocha porque estava muito escuro. Quando chegaram no final, viram alguns cogumelos brilhantes. Achavam que era bonito, mas Makio disse para não tocarem nos cogumelos porque poderia ter veneno ou paralisia. Na verdade, era um lago subterrâneo, mas estava muito escuro para ver claramente. Cher encontrou algo interessante novamente e mostrou a Makio. Era uma pedra do trovão. Makio perguntou onde ela encontrou e ela disse que foi um esqueleto que estava segurando. Makio verificou se havia algo de interessante e encontraram um guia de aventura iniciante no núcleo, que tinha um design bem antigo também. Viram um desenho de uma pedra e uma nota dizendo não perca as chaves do dungeon. Makio achou que talvez essa pedra redonda seja a chave para o dungeon. Makio disse que nunca esteve em um dungeon, enquanto Jennifer explicou que já tinha estado em um dungeon antes porque era isso que ela e seu ex-grupo faziam na capital. Então leram a nota na última página que dizia que se o dungeon fosse roubado por uma besta mágica, então acabou, e isso era confuso demais. Makio então perguntou a Jennifer se era possível que um dungeon fosse roubado. Cher gritou que não era possível roubar um dungeon e agora decidiram sair daquele lugar. Saíram do poço e parecia que a besta mágica gigante finalmente tinha ido embora e o tempo também estava claro agora. Makio viu que a floresta estava em péssimas condições. Decidiram voltar imediatamente para a caverna. Encontraram alguns monstros mortos na floresta. Agora, Cher e Jennifer reclamavam para Makio que estavam com fome porque não tinham comido nada desde ontem, mas ele não estava com fome para comer esses monstros mortos. Disse a eles que comessem algumas sementes de camu por enquanto, só para suportarem a fome. Chegaram na caverna e não estava nada bom. O quarto estava cheio de pedras e entulho e de repente Makio se sentiu muito cansado. Cher também disse que não podiam mais usar o trigo. Jennifer sugeriu que limpassem o lugar primeiro para torná-lo habitável para eles. A noite chegou e Makio se deitou imediatamente no momento em que teve espaço suficiente para os três. Eles apenas descansaram durante a noite porque passaram por muita coisa nos últimos 2 dias. Makio queria tomar um banho, mas estava tão cansado que mal conseguia se levantar. Sentiu algo se mexendo no bolso e foi conferir. Era a moeda que Jennifer lhe deu que estava se movendo, pulsando como o batimento cardíaco de um homem. Então, de repente, escorregou de sua mão. Ele a seguiu porque já considerava essa moeda de ouro como sua propriedade preciosa e tentou pegá-la, mas parecia que ela sabia como se esquivar dele. Ele saiu da caverna, e ainda assim ele não consegue pegar a moeda de ouro. Ele continua seguindo até que chegaram à floresta. Passaram pelo pântano e agora o Makio está preocupado que a moeda possa cair na água. Ele tentou pegar de novo, mas a moeda escapuliu como se estivesse viva. Bem, acabou caindo na água depois de toda a perseguição que ele fez. Agora ele está triste porque sente que perdeu a moeda de ouro. Mas então, de repente, alguém emergiu da água e parece que estava flutuando no ar. O Makio vê algo que parece ser uma aparição de uma elfa feminina. O Makio ficou apavorado porque achou que era um fantasma, mas a aparição foi embora e parecia estar andando na água. O Makio ficou aterrorizado com o que acabou de ver.
No dia seguinte, ele contou para Jennifer e para Cher a história assustadora que encontrou na noite anterior, quando viu um fantasma de elfa translúcida no pântano. A Cher ficou com medo do que ele estava dizendo, mas a Jennifer parecia não acreditar. Aí a Jennifer perguntou se ele tinha feito algo para que a elfa ficasse ressentida com ele, e o Makio respondeu que não fez nada de ruim para nenhuma elfa. Mas a Jennifer tem uma solução e diz que só precisa de um pouco de água benta para acalmá-la. A Jennifer então faz a água benta porque, afinal, ela é uma sacerdotisa. Ela dá o toque final e agora a água benta está pronta para ser usada. O Makio coloca a moeda de ouro na água benta para purificá-la. Naquele dia, eles continuaram restaurando a caverna ao seu formato original. Os três estavam tão ocupados fazendo suas tarefas que também precisavam buscar comida, porque toda a comida que tinham armazenado foi destruída. Mas ele ficou surpreso ao ver que a armadura do PJ estava intacta, sem um arranhão sequer. A Jennifer diz que talvez seja feita de adamantium. O Makio perguntou o que é isso e a Jennifer explicou que é um metal incrivelmente duro, que às vezes os colegas até brigam entre si para ficar com ele, porque é uma armadura muito boa. Ele se esqueceu da círculo de explosão que tinha feito antes de saírem da caverna. Ele ficou nervoso porque parece que foi ativado. Ele imediatamente avisa as duas garotas que é muito perigoso ali e que não deveriam usar esse cômodo por enquanto. No meio da noite, a moeda começou a se mover de novo. Parece que a água benta da Jennifer não funcionou. O Makio ficou com medo de novo porque achou que o espírito da elfa estava chamando a moeda. Ele decidiu sair para tentar parar isso e foi ainda mais para dentro do pântano, porque a moeda estava se movendo nessa direção. Ele achou que tinha ido bastante longe e não tinha certeza se conseguiria voltar com segurança. Ele notou que havia pisado em algo estranho e ouviu uma voz. Estava debaixo das folhas secas. Então, para ter certeza, ele pisou em cima de novo e ouviu a voz de alguém. Realmente tinha alguém ali. Ele tirou as folhas para ver quem estava debaixo e ficou surpreso com o que encontrou. Era a elfa feminina que ele viu ontem, mas não estava translúcida, era um corpo real. Não era um fantasma depois de tudo e ele ainda estava curioso porque poderia ser um zumbi. A elfa de repente fala com ele e diz que está viva e precisa de ajuda. Ele também percebe que a moeda parou de se mover. O Makio deu um pouco de água para ela beber. A elfa engoliu rapidamente, levantou-se e pediu desculpas ao Makio. Ele a olhou, impressionado por ela ser alta. O Makio perguntou de onde ela veio e a elfa respondeu que veio do além das montanhas, do país das elfas. Então ele perguntou qual era o nome dela e a elfa respondeu que se chamava Elgin Tulan, mas ele pode chamá-la de Eli. O Makio se apresentou como senhorio desse reino mágico e, por um gesto de bondade, a convidou para ir à sua casa, porque ela parecia muito cansada. A Eli aceitou o convite e disse que foi engolida pela terra e não conseguiu se mover. Ela contou que tentou buscar outros seres vivos usando seu espírito e, por sorte, foi o senhorio que a encontrou. Então ela expressou ao Makio sua gratidão. O Makio perguntou se ela conseguia ficar em pé. Parece que ela não conseguia andar facilmente, então o Makio a ajudou a caminhar até a caverna. De repente, ele notou algo em seu ombro e perguntou se ela tinha machucado o ombro. O Makio percebeu o ferimento e achou que era uma marca cortada por uma faca. Ele pode ver que é um círculo mágico de escravidão e imediatamente perguntou a Eli se ela era uma escrava fugitiva. A Eli explicou que nunca foi escrava de ninguém e que fugiu porque estava prestes a ser condenada por um crime que a tornaria uma escrava criminosa. Ela explicou que não cometeu nenhum crime. Algumas pessoas em sua terra estavam planejando começar uma guerra tola, então ela tentou impedi-la, mas ainda assim foi considerada traição e uma ofensa criminal, o que a tornava realmente uma escrava criminosa, disse o Makio. Bem, ela fugiu de seu país, isso é tudo, disse a Eli. No final, a Eli implorou para ficar ali por um tempo e prometeu não causar problemas. O Makio pensou consigo mesmo, lá vamos nós de novo. Então ele disse a ela que poderia ficar ali desde que pagasse aluguel. Quando entraram na caverna, a Cher e a Jennifer ficaram chocadas ao ver que o Makio voltou com uma companhia estranha. A Eli cumprimentou as duas garotas também. O Makio agora tinha mais uma forasteira no grupo e parecia que elas continuavam vindo uma atrás da outra e de clãs ou raças diferentes. Parece que ele ganhou mais uma colega de quarto. Ele só espera que essa elfa não lhe traga muitos problemas, porque, naquelas alturas, ele nem estava pensando nisso, só estava tentando ajudar. Na manhã seguinte, enquanto eles tomavam café da manhã, Makio reclamou que a refeição deles estava muito sem graça. Sashir disse para ele que eles estavam sem trigo. Agora Makio sabe que isso vai dar ruim, e poderia ser que tudo foi levado pelo gigante fera mágica. Jennifer falou que eles precisavam ir até a instalação de treinamento para trocar por alguns mantimentos.
Makio perguntou o que eles deveriam levar para trocar, já que quase toda a comida e as armas estavam estragadas. Jennifer disse que varinhas poderiam ser as coisas mais fáceis de fazer, e eles também poderiam usar peles de monstros e ingredientes de poções. Mia ficou surpresa quando ela falou sobre poções e perguntou se ela realmente estudou farmacologia, então Jennifer respondeu que só aquelas coisas que podiam ser vendidas no mercado. Depois Cher falou sobre as poções élficas. Agora eles mudaram a atenção para Ellie, já que fazer poções é a especialidade dos elfos. Claro que ela sabe fazer e disse para Makio que isso seria a compensação dela pelo aluguel. Então, ela saiu imediatamente para juntar ingredientes para isso. Acontece que Ellie é uma pessoa meio desajeitada e logo se encrencou e foi picada por escorpiões. Makio ajudou ela na hora e perguntou se ela ainda estava viva. Ele disse para Cher ir com ele coletar pedras mágicas para as varinhas e também disse para Jennifer juntar algumas plantas comestíveis e materiais úteis perto da caverna. Ele também pediu para Ellie começar a fazer as poções com todos os materiais que eles tinham coletado. Eles fizeram todas as tarefas atribuídas naquele dia até que a noite chegou. Makio mostrou a todos as pedras mágicas e outros itens úteis que ele e Cher tinham juntado na floresta, mas um item se destacou para todos. Jennifer perguntou como eles acharam aquilo, porque essa coisa é excelente para trocas. Makio ficou feliz que eles conseguiram um bom achado hoje. Ellie também contou para Makio que ela terminou de fazer todas as poções de cura e deixou as ervas medicinais ali por um tempo para verificar a qualidade delas. No dia seguinte, Makio e Cher estavam indo para a instalação de treinamento e disseram para Jennifer e Ellie cuidarem das coisas enquanto eles estivessem fora. Quando chegaram na instalação, ficaram surpresos com todo o barulho que ouviram lá dentro. Acontece que os soldados estavam tentando lutar ou conter alguém. Makio achou que era apenas um treinamento de combate e também ficou confuso sobre o oponente, que parecia uma criança ou talvez uma mulher. O capitão o viu e imediatamente chamou Makio. Ele disse que eles estavam apenas acalmando os escravos no momento e que não havia nada com o que se preocupar. O capitão também achou que Makio tinha vindo para falar sobre a guerra, mas ele estava errado, porque Makio veio pelo mesmo motivo de sempre, que é trocar alguns mantimentos, porque toda a comida deles foi levada por um desastre que ocorreu na terra dele. Ele mostrou o item raro que conseguiu e o capitão disse que trocaria por comida, serras, martelos e agulhas. Então Makio disse que era uma troca perfeita. O capitão também disse que havia algo que Makio precisava saber sobre a Terra dos Demônios. Ele estava falando sobre a guerra civil que estava acontecendo em East Kenya. Ele explicou para Makio que o país dos elfos estava intervindo no meio da guerra civil entre os nobres e aventureiros. Os elfos agora estavam tentando reconquistar sua terra ancestral, que é East Kenya, e agora Makio se lembra do que Ellie contou sobre a guerra que ela queria parar. Bem, os elfos foram rapidamente empurrados de volta, mas o que aconteceu foi que, na luta contra os elfos, os aventureiros ganharam mais mérito militar do que os nobres, e muitos nobres perderam seu status na batalha. Makio perguntou se os aventureiros agora eram os que estavam governando a terra, mas o capitão disse que não eram os aventureiros que estavam governando agora, mas os nobres que instigaram os aventureiros, e esses eram os que estavam governando East Kenya agora. E agora esses nobres querem reivindicar a Terra dos Demônios como seu território, e provavelmente sabem sobre o poder do W dele e querem ficar com isso para eles. Depois que Makio ouviu isso, ele mostrou ao capitão seu documento que provava que ele já havia comprado a Terra dos Demônios. Mas o capitão disse que o documento que ele tinha não tinha muito efeito legal sem a assinatura da família estoniana e que ele poderia até perder no tribunal se esse fosse seu único documento. Makio não podia acreditar no que acabou de ouvir. Ele disse a Makio que, por muito tempo, a Terra dos Demônios foi uma área cinzenta nesse território, o que beneficiava os países vizinhos, mas era melhor que a terra dele permanecesse como sua. Makio então perguntou ao capitão se ele estava do lado deles, e o capitão respondeu que sim, de certa forma. Ele disse para Makio que se East Kenya se rebelasse contra a família real, esse seria o único momento em que eles agiriam, mas eles não poderiam interferir se esses rebeldes fossem diretamente para a Terra dos Demônios. Então ele lembrou Makio que alguém estava tentando mirar na Terra dos Demônios dele. Ele também ajudou Makio a contatar o escritório central para enviar documentos oficiais provando que a terra pertence a Makio, porque essa questão pode ficar complicada no futuro. Ele disse para Makio que ele poderia levar essa escrava com ele para a Terra dos Demônios também. O capitão disse que ela não era mais uma nobre, porque foi destituída desse título em East Kenya, então ele poderia levá-la com ele e tratá-la como quisesse. Makio se aproximou dela e olhou mais de perto. Ele então a reconheceu, dizendo que ela era a que veio comprar varinhas. E a garota também reconheceu Makio.
Cher também disse que eles precisavam de toda a ajuda que pudessem conseguir por causa da situação na Terra dos Demônios, e a garota também reconheceu Cher, mesmo que ela estivesse disfarçada. No momento em que ela disse a palavra demônio, Makio bateu em seu pescoço para nocauteá-la e a carregou imediatamente de volta para casa. Agora que eles estavam de volta à caverna, Eli perguntou quem era a mulher que ele estava carregando, e Makio disse que ela era uma escrava e que a trouxe para que pudessem ter ajuda adicional. A nobre que virou escrava acordou e imediatamente viu as orelhas de Eli. Ela instantaneamente atacou Eli por ser uma elfa e estava muito brava naquele momento. Makio imediatamente a impediu de atacar Eli e disse para elas tentarem se dar bem como companheiras escravas. Makio estava cansado de toda essa baboseira. Ele disse para a garota que, se ela quisesse viver ali com eles, teria que lutar para pagar o aluguel ou então seria expulsa. Na manhã seguinte, Makio ficou surpreso com o que viu. Parecia que as três estavam se dando bem agora. Agora eles começaram a sair em expedições, e ele disse para elas que a caçada de hoje era para coletar comida e materiais. Makio ficou surpreso ao ver a escrava, cujo nome era Sylvia, que parecia capaz de lutar bem sozinha. Enquanto isso, ele era o total oposto de Sylvia e quase foi comida pela tartaruga gigante, que é um dos monstros mais fracos na Terra dos Demônios. Cher rapidamente paralisou a tartaruga para ajudar Eli, e então Makio a matou com sua espada de osso. Sylvia foi respingada pelo sangue da tartaruga e agora estava toda suja. Ela reclamou para Makio que estava coberta de sangue de tartaruga, então ele disse para Cher levar Sylvia ao rio para se lavar e também encontrar algumas roupas novas para ela. Enquanto isso, Makio fez uma sopa de tartaruga, porque a carne de tartaruga é uma das iguarias dessa terra, porque é simplesmente deliciosa. De repente, Cher chamou ele e disse para ele vir com ela por um segundo. Ela viu um cavalo morto com sela. Talvez alguém tenha montado ele até ali, e Jennifer disse que havia mais 2 cavalos mortos por ali. Também havia uma bolsa, armas e manchas de sangue por perto, então ele suspeita que talvez haja um intruso por ali. Também havia uma carta dentro da bolsa, e Makio a pegou e leu. Eles tentaram olhar mais fundo na floresta, mas se depararam com algumas vespa. Parece que quem estava montando aqueles cavalos já tinha virado almôndegas. Aqueles caras não podem mais ser salvos, então eles deveriam agora voltar e comer. De repente, Makio perguntou para Eli por que ela estava coberta de tatuagens, o que também chocou Eli. Então ela contou a verdade para Makio. Ela estava amaldiçoada. E essas tatuagens são o que selam a maldição dentro dela e, por causa da maldição, ela não pode mais usar magia. Mas Makio disse para ela que, se isso não causar problemas na vida diária dela, ele não vê problema, contanto que ela continue fazendo poções valiosas. Ela perguntou se eles tinham medo da maldição dela, e Cher respondeu que não, porque ela também é amaldiçoada pela linhagem do Rei Demônio. A Sylvia também contou para Makio que ela não pode usar magia. As 4 garotas conversaram sobre isso e outras paradas também. Makio só deu um sorriso enquanto observava e ouvia elas falarem. Então ele jogou fora a carta que estava na bolsa, uma carta dos rebeldes mandando Makio sair da Terra dos Demônios, mas ele nem ligou. Na manhã seguinte, a Eli acorda o Makio. Ele tomou um susto ao ver a Eli entrando casualmente no quarto dele. Ela contou para o Makio que a Cher ensinou ela a usar materiais de seiva para remédios em potes e que ele deveria ter avisado que algo poderia endurecer isso rápido. Então, Makio explicou que os materiais derretem em contato com o calor, então ele achou melhor fazer o pote de argila. Depois, ela foi lá para fora e disse que ia tentar outras coisas. Também falou que viram algo estranho na enseada oeste, um zumbi, segundo ela. Makio foi ver com a Cher e Tiaron. Era um zumbi. Ele disse que não parecia perigoso, mas só por precaução, deveriam queimar ou enterrar. A Jennifer notou algo. Era o zumbi que ela tinha derrotado antes, e a moeda de ouro que ela deu pro Makio como pagamento adiantado do aluguel foi pega por esse zumbi. Mas seria problemático se o vírus zumbi se espalhasse ali, então ele mandou a Cher queimar o zumbi com magia. LG perguntou o que rolava com a moeda, e ele explicou que a moeda de ouro que o zumbi tinha era a que levou ele até ela na floresta. A Eli ficou chocada ao ouvir isso e disse pro Makio que ele deveria ter contado antes, porque talvez esse zumbi pudesse ser um aventureiro elfo, e é difícil dizer porque as orelhas dele estão faltando, então não dá para identificar claramente. Pode ser que ele era o antecessor dela, que veio explorar a Terra dos Demônios. Eli disse que a moeda não parece ser falsa ou uma imitação, então quem quer que seja o dono dessa moeda de ouro, pode ser de Midar. Depois de ouvir isso, Makio perguntou se Midar era o nome de uma cidade, e Eli respondeu que sim,
É uma cidade onde fica o reino mágico de vidro, e todo mundo, de crianças a idosos, pode usar magia. Dizem que essa cidade era mais desenvolvida que qualquer outro país por causa das ferramentas mágicas dela. O povo também trocava mercadorias com o país dos elfos, mas os registros desapareceram há muito tempo. Sylvia também leu sobre isso num livro de história, e Algi perguntou onde estava esse livro. Makil disse que tinha o livro, que fala sobre como a Terra dos Demônios costumava ser um país, mas de repente muitas pessoas começaram a desaparecer e também havia uma ilha flutuante que foi devorada por uma fera mágica gigante. Também fala sobre uma religião onde viados são considerados mensageiros dos deuses. Ele também mostrou o caderno do PJ, que descreve ruínas, e a Eli disse para ela olhar a última página. Ela leu a última nota de PJ, que dizia: "Meu único arrependimento é que não consegui resolver o mistério desta terra dos demônios." Então ela perguntou de quem era o caderno. Makil disse que um homem que vivia nessa caverna tinha ele no cadáver, mas ele e a Cher já tinham encontrado a ilha flutuante no céu e subiram lá, onde viram o túmulo de Peter Jefferson. Agora, eles estão confusos. Por quê? Se o corpo de PJ estava na ilha voadora, então quem era a pessoa segurando o caderno? Makil também notou que a caligrafia na última página parecia melhor, então talvez esse caderno tenha sido escrito por dois autores. É possível, disse Makil, e parece que nenhum dos dois conseguiu resolver o mistério da Terra dos Demônios. Agora Eli começa a se perguntar onde fica Midarda e por que Vidle desapareceu. Então, ela disse para Makil que não vai sair desse lugar até resolver o mistério da Terra dos Demônios. Jennifer também ficou interessada, e Sylvia acha que talvez o destino dela seja resolver o mistério também, porque aquele livro de história foi passado na família dela por gerações. Mas, de novo, Makil lembrou elas que, aconteça o que acontecer, ele ainda é o dono dessa terra, e se alguém tentar guardar o tesouro para si, vai ser expulso, sem dúvida. Todos continuaram a fazer as tarefas que foram designados. De repente, Sylvia perguntou para Makil se ela poderia fazer armas e armaduras usando materiais de monstros. Makil disse para ela ir em frente, porque eles têm muitos materiais, e ela pode até pagar o aluguel com isso também. Ela então fez um martelo enorme e Makil ficou impressionado. Ela também pediu para Makil ensinar ela a lutar. Makil disse que não é forte o suficiente para ensinar os outros, mas pode ensinar ela habilidades de sobrevivência na Terra dos Demônios, se ela quiser. Eles começaram o treino imediatamente, e agora Sylvia está se matando de lutar contra um urso, porque a pele dele é muito dura e os ataques dela não são eficazes. Parece que lutar contra monstros e humanos é outra parada, afinal. Então ele disse para ela observar os pontos fracos do inimigo com mais cuidado. Makil ainda foi o que matou o urso, e aconselhou Sylvia que, se os ataques dela não funcionarem, ela deve pensar em outros métodos na hora, e que ela precisa aprender a mudar de tática quase imediatamente. Ela perguntou para o Makil onde ele aprendeu a lutar, e Makil respondeu que só fez alguns cursos na Guilda dos Aventureiros, e o resto ele aprendeu vivendo na Terra dos Demônios. Ele só observa muito, e, quando você se acostuma a observar o alvo, você consegue prever os próximos movimentos. Makil então começou a ensinar ela sobre as frutas daqui, para não comer imediatamente, especialmente se forem desconhecidas, e que ela deve testar primeiro para ver se são venenosas ou não, aplicando na pele. Makil continuou ensinando Sylvia tudo o que ela precisava saber para sobreviver na Terra dos Demônios o dia inteiro. No dia seguinte, eles estavam almoçando no meio da floresta, e, de repente, ouviram gritos vindos do rio oeste. Então, Makil decidiu verificar com a Cher e mandou todo mundo voltar para a caverna e ficar lá. Eles encontraram algumas pessoas que pareciam assassinos, mas essas pessoas já estavam mortas. Mas o que se destacou foram as marcas nos pescoços delas. Cher acha que talvez eles estejam sendo atacados. Makil também acha que estão sendo invadidos, mas não dá para perguntar para eles agora que estão mortos. Então, Cher sugere que eles tentem encontrar alguém vivo. Encontraram outro, mas também estava morto. Makil agora pensa no que fazer com os corpos, porque, se os deixarem lá, eles vão virar zumbis, e isso vai ser muito problemático. Cher sugere que eles mostrem esses corpos mortos pro capitão, mas primeiro precisam avisar os outros sobre isso. Sylvia reconheceu instantaneamente as marcas, são de um grupo de assassinos da igreja chamado os 16 Dioses. Jennifer nem podia acreditar que esses caras realmente existiam. Sylvia também ouviu uma história do pai dela antes, quando ele foi ameaçado pela igreja que, se alguém com a tatuagem da lua crescente e da cruz aparecesse, eles deveriam abandonar a casa e fugir imediatamente. Makil agora está meio preocupado porque parece que vem encrenca aí.
Eli então perguntou por que tem assassinos na Terra dos Demônios e se alguém tinha ideia do porquê. Ele olhou para elas e pensou consigo mesmo que não falta suspeito ali. Mas Makio disse para elas que deveriam deixar isso com o exército, porque eles não poderiam lidar com um negócio desses. Ele decidiu ir até o capitão e mandou elas ficarem lá. Ele imediatamente contou pro capitão sobre os 16 dioses. Makio preservou os corpos usando o save e contou pro capitão que eles já estavam mortos quando os encontraram. E agora o capitão parece preocupado, porque a situação ficou um pouco complicada. O capitão disse que ia cuidar dos corpos e que também entraria em contato com as autoridades centrais para obter informações precisas. Mas Makio está mais interessado em descobrir quem são essas pessoas, porque ele está preocupado que os camaradas delas possam vir buscar vingança se encontrarem os corpos mortos na Terra dos Demônios. Makio também suspeita que talvez haja um boato ruim se espalhando sobre a Terra dos Demônios por causa dessas pessoas indo lá. Depois que ele disse isso, o capitão contou que tem algo que quer falar com ele também, é sobre a posse da Terra dos Demônios que ele mencionou antes. Então, Makio perguntou o que aconteceu com isso. Ele acredita que o certificado vai chegar em cerca de 3 dias, e depois disso, a Terra dos Demônios vai fazer parte do território do Mako. Makio ficou feliz ao ouvir isso e agradeceu ao capitão, mas então o capitão o parabenizou porque ele agora se tornará um nobre, por ter esse território imenso. Makio mal conseguia acreditar no que acabará de ouvir, mas deveria deixar esse assunto de lado por enquanto, pois tinha um problema maior. Nos próximos 3 dias, os soldados privados e aventureiros do leste do Quênia poderiam tentar invadir a Terra dos Demônios. Makio ficou chocado quando o capitão disse isso. Ele explicou que até que a Terra se tornasse oficialmente dele, o exército não poderia agir contra qualquer invasão que ocorresse lá, o que significa que esse é o momento perfeito para os rebeldes invadirem a Terra dos Demônios. Portanto, Makio precisaria proteger sua terra sozinho pelos próximos 3 dias, até que os documentos chegassem. Então, ele perguntou ao capitão quantos deles estariam lá. O capitão lhe disse que, considerando as defesas do leste do Quênia, talvez houvesse cerca de 1 ou 2 mil rebeldes. Makio contou que havia apenas 5 pessoas lá, incluindo ele mesmo, então como eles deveriam defender contra 1 ou 2 mil inimigos? O capitão também disse que, se o leste do Quênia ganhar mais poder, isso poderia levar a uma guerra em grande escala com o reino elfo, algo que eles devem evitar a todo custo. Para Makio, se tornar um nobre não significa nada, mas ele não vai desistir da terra que possui. Então ele disse ao capitão que faria o seu melhor para defendê-la. Quando voltou para a Terra dos Demônios, ele imediatamente avisou que rebeldes do leste do Quênia viriam tentar invadir a terra e que eles precisavam defendê-la com todas as suas forças. Precisavam planejar isso com cuidado e fazer armadilhas usando o terreno, porque 5 pessoas enfrentando um exército de 2.000 não seria nenhuma batalha. E mesmo que reclamem agora, o inimigo ainda virá, então eles precisavam se preparar rapidamente. Imediatamente começaram a cavar alguns buracos. Cher disse a Makio que ele deveria fazer buracos usando magia, porque assim eles conseguiriam administrar e utilizar o tempo de alguma forma. Mas Makio respondeu que não era uma boa ideia usar magia para cavar buracos. Cher sugeriu outra ideia, de fazer o solo crescer, e Makio, ficando irritado, concordou em fazer isso para que Cher não o incomodasse mais. Então Makio fez uma colina instantaneamente. Todos ficaram surpresos com o que Makio era capaz de fazer com sua magia, mas ele explicou que não era magia, porque ele apenas encontra a força de elevação e interfere nela usando sua própria magia, e não é tão difícil quanto parece. Mas mesmo Cher, que usa magia, não entendeu. E se ele pode encontrar a energia tão facilmente, isso significa que ele pode criar magia agora. Todos olharam para Makio achando que ele não percebe o quão incrível ele é. Até Eli, uma elfa, não consegue acreditar que está testemunhando uma cena onde a magia é criada. Jennifer explicou que normalmente você aprende a entoar feitiços primeiro para ver se realmente consegue fazer isso, mas Makio disse que não conseguia fazer isso, e até os anciãos da vila disseram que ele não tinha talento para magia. Então, como um humano pode criar magia sem entoar nada? Chegaram à conclusão de que talvez Makio seja apenas um esquisitão. Não importa se ele é esquisito ou não, mas eles precisam saber como usar essa habilidade a seu favor. Eli pensou na ideia de mudar o terreno para criar um labirinto, porque até uma colina simples pode fazer uma grande diferença, mas isso só se houver muitos inimigos. A estratégia dela é fazer com que o inimigo atravesse várias colinas para chegar à caverna, e também podem conduzi-los pelos desvios e armar armadilhas nos vales, porque estar em um lugar alto já lhes dá uma vantagem na batalha. Makio também prefere evitar combate direto. Se possível, então esse parece um bom plano.
Ele não pensava que uma elfa seria tão inteligente para estrategizar uma batalha. Sylvia também teve a ideia de atrair os monstros usando sangue e carne fresca e usá-los para lutar contra o inimigo. Cher também pensou em usar círculos mágicos como armadilhas. Seria mais eficaz se eles criassem círculos mágicos explosivos nas colinas. Jennifer também sugere que, se estiverem acampados em um grande grupo, podem interromper as linhas de suprimento. Então, Makio pensou que talvez pudessem envenenar a comida. Ele viu que já havia flores de pântano enterradas para poções no solo e acha que já devem estar prontas. Agora, Makio está começando a sentir que talvez eles tenham uma chance de vencer. Os 5 agora se preparam para a maior operação na Terra dos Demônios que está prestes a começar. Makio decide que devem comer primeiro antes que o inimigo entre no território. Enquanto estavam comendo, Eli já ouve algo de longe. Eles já podem ouvir o som dos tambores à distância. Makio decide então que devem evacuar para o topo da colina por enquanto e, aconteça o que acontecer, não devem pisar nos círculos mágicos. Eles chegaram ao topo da colina e tudo o que tem que fazer agora é esperar. 1 hora se passou e ainda não há sinal do inimigo. Makio está meio desapontado e preocupado que ainda não tem inimigo, e talvez aqueles caras nem estejam vindo. Mas ele já pode ouvir gritos e sons de batalha ao longe. Talvez eles estejam lutando contra monstros na floresta do outro lado do riacho. Talvez estejam lutando na floresta perto da Terra dos Demônios. Então Jennifer decide assar pão na caverna enquanto esperam. Eventualmente, nada aconteceu naquele dia, então decidiram voltar para a caverna. Makio perguntou a Sylvia se era assim também quando o leste do Quênia foi invadido. Sylvia respondeu que havia vários traidores dentro do castelo, porque muitos foram subornados com dinheiro. Então Makio lembrou de algo e disse a eles que, se essa batalha terminasse e eles ganhassem, ele poderia se tornar um nobre, e as 4 garotas ficaram chocadas ao ouvir isso. Parece que elas não concordam com Makio se tornando um nobre. Então ele perguntou se alguma delas já tinha sido nobre. Bem, 3 das 4. E Makio não consegue acreditar que até Cher era uma nobre o tempo todo. Ele perguntou novamente o que realmente significa ser um nobre, e as respostas delas não satisfizeram Makio, porque ele acha que são apenas um monte de afirmações maquiadas. Então ele decide pesquisar isso por conta própria. Ainda não havia sinal do inimigo mesmo com a noite caindo, e eles também se revezaram para manter a guarda, para que todos pudessem dormir. Na manhã seguinte, Makio acordou com uma explosão que ouviu. Talvez seja um dos círculos mágicos que estavam na colina. Eles foram imediatamente até a colina, e acabou sendo apenas um javali selvagem que caiu na armadilha. Mas eles não podem deixar corpos espalhados por aí, senão os monstros podem se reunir e destruir as armadilhas. Cher então diz a Makio que os inimigos chegaram agora. Ela aponta para os bordos da Terra dos Demônios, do outro lado do riacho. Muitos soldados estão entrando na Terra dos Demônios e parece que o líder deles é um mago. De repente, começaram a cortar árvores. Sylvia acha que talvez eles estejam tentando construir uma ponte para atravessar. Jennifer chegou com comida para que pudessem lutar de estômago cheio. Cher perguntou a Makio o que deveriam fazer, e Makio respondeu que devem apenas esperar por enquanto, mas se algo perigoso acontecer, então eles usariam os monstros. Mas por agora, deveriam apenas se preparar para um churrasco. Os inimigos terminaram de construir a ponte e agora o líder ordena que todos avancem. E uma vez que estejam na floresta, eles vão se dividir e avançar em equipes. Enquanto os soldados avançavam, foram atacados por monstros de slime e também por macacos grandes. Parece que todos os tipos de monstros na Terra dos Demônios estão fazendo um festim com os soldados. Mas um deles disse aos outros para não vacilarem e continuarem avançando. Finalmente chegaram às colinas. Alguns caíram nas armadilhas que Makio e os outros prepararam. Outros foram comidos e paralisados por plantas monstros, e outros foram atacados por vespas. De repente, o mago ordenou que parassem porque ele os queimaria todos com sua magia. Se eles matarem esse mago, talvez consigam acabar com a invasão. Então Eli usou seu arco para matar o mago. O mago começou a entoar um feitiço, mas não conseguiu terminar porque foi atingido por uma flecha. Makio ficou impressionado com a mira de Eli, mas Eli disse que errou o alvo. O mago ainda está vivo e imediatamente ordenou que os soldados o protegessem com suas vidas. Ele disse aos soldados que recuaria para o outro lado do rio e também ordenou que continuassem avançando. E elogiou o mago por estar no comando dos soldados. Uns caras disseram que talvez fosse a vez deles atacarem, mas parece que a Sylvia meio que reconheceu eles. O Makio perguntou se ela os conhecia, e ela contou que esses caras eram inimigos de seu pai. Esses aventureiros são a força principal do exército da rebelião,